O diretor de fotografia é uma espécie de demiurgo, né? Ele liga dois mundos, né? Ele liga o Olimpo com a Terra, no sentido de que um roteiro é uma série de construções, de sentenças, né? De ideias escritas que vão ser transformadas em imagens e movimento. Dentro da equipe, a pessoa que detém o conhecimento técnico para fazer essa operação, quer dizer, transformar aquelas frases, aquelas sentenças, aqueles parágrafos em imagens, é o diretor de fotografia. O que faz com que o diretor de fotografia, todos são assim, seja muito apaixonado pelo trabalho, é que cada filme é um novo desafio que você começa do zero. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 93. Eu sou Rafael Arinelli e eu não uso o automático na minha câmera fotográfica. Eu sou Daniel Cury e por mais clichê que isso seja, as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Aqui é o Henrique Risato e tem muita gente que eu só conheço através de fotografias. Eu sou o Ricardo Helling, que eu adoro cores no cinema. Eu sou o Rodrigo Tavares e eu gostaria de viver exclusivamente de cinema. Olha só que legal! Hoje estamos aqui reunidos no prazer, né, de ter aqui tanto o Ricardo quanto o Rodrigo para a gente conversar sobre a arte da fotografia no cinema. Vamos falar sobre o diretor de fotografia, sobre o processo, né? Tudo o que envolve essa profissão dentro do cinema. Por que ela é tão importante para o cinema? Vamos conversar com os dois, tentar extrair um pouco do conhecimento deles, né? Da prática e tal. E eu já posso adiantar que eu tô muito empolgado com esse podcast. Eu já tenho para mim que vai ser um dos melhores, viu? Então eu espero aí que seja essa a realidade, que quem ouça fique muito feliz. Eu tô jogando toda a responsabilidade em cima de vocês, viu, Rodrigo, Ricardo? Quero colaborar com com expectativa. Não, é padrão. Eu acho que quase todo podcast eu falo que vai ser o melhor, porque eu quero que as pessoas sintam isso. Então, antes da gente começar com o nosso papo sobre fotografia, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. And all in thrilling new living sound. Kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. She kill me with that coochie 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 coo. Lights out, TKO. Tô muito esperançoso com esse podcast, que tem convidados sensacionais pra gente conversar sobre fotografia. Vamos falar aí, né, sobre a fotografia no cinema, e a gente precisa antes lembrar as pessoas de como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação e mandar os seus comentários pra gente. Afinal de contas, tem comentários aqui que vão nos fazer chorar. Então, Dani, como que as pessoas fazem para escrever pro Cinemação? É só elas mandarem e-mails, comentários, replies e compartilhamentos e o que elas quiserem que chegue até nós. Sempre vai ser muito bem-vindo em todas as redes sociais e todas as formas de comunicação, como por exemplo o nosso e-mail, contato@cinemação.com, que tem recebido e-mails muito legais. O nosso facebook.com/cinemação, que também está sempre cheio de curtidas e compartilhamentos do pessoal. Pelo Twitter também, o @cinemação, ou twitter.com/cinemação, que a gente sempre tá lá conversando com as pessoas, sempre tem papos rápidos com o pessoal que tá pelo Twitter. Quem quiser pode seguir a gente, cada um de nós pessoalmente, o @Daniel Cury, que sou eu, @Arinelli, que é o Rafa, @Henrique Risato, que é o Henrique. E quem preferir pode ver as nossas imagens, algumas imagens, lá no Instagram, no @cinemação também, que dá pra também comentar, se você quiser, por lá,
a gente vai estar de olho e vai responder sempre que possível. Fantástico! Então você tem todas as redes sociais, sempre lembrando para você entrar lá no cinemação.com, que lá tem todas as nossas redes, inclusive aquelas que a gente usa menos, como o Pinterest, o Google Plus e todas as outras que às vezes você pode querer nos seguir, incluindo o nosso YouTube também, né? Que todos os episódios do podcast estão lá no YouTube. E a gente tem alguns recados aqui para dar do próprio Cinemação, antes da gente ler propriamente as mensagens que chegaram pra gente. Henrique, como que anda o recrutamento do Cinemação? O recrutamento do Cinemação, ele tá o maior sucesso, Rafa. No dia 28 de junho agora de 2014, o Cinemação abriu as suas portas para todo mundo que quisesse escrever e entrar nesse mundo do cinema através da internet. Então, você podia mandar um e-mail para nós, mandando um texto, a gente dava uma analisada e com isso o Cinemação ganhou novos autores. O recrutamento ele acaba hoje, no dia que está saindo o podcast, dia 11 de julho de 2014. E posso dizer que nós ganhamos vários novos membros para nossa equipe, que já tinha o Rafael e o Daniel, que são os editores-chefes e os fundadores aqui do Cinemação. Eu, como editor, fui o primeiro intruso. Aí a gente tem o Guilherme Arinelli, que tem uma quantidade de post um pouco menor, mas os textos dele são profundos. É um cara que é estudante de psicologia, ele tem uma visão muito interessante das coisas. O Antônio Dias, que é o famoso Xaxim, que é um cara que participa de bastante podcast aqui com a gente, tem um foco bom para cinema com filmes de super-herói e também ele participa bem ativamente no Cinema Song. Temos o Rodrigo Stuck, que é um jornalista que gosta bastante de esporte, até ele fez alguns posts aí novos sobre futebol com a época da Copa do Mundo. Temos o Felipe Ferreira, que ele escreve uns textos bem autorais, assim. Ele tem uma característica bem peculiar nos textos dele, vale a pena acompanhar. E quem que são os novos membros? Os novos membros são a Ioli Melo, que é uma estudante de mídia lá do Rio de Janeiro. O Léo Silva, o nosso primeiro membro lá de Brasília, estuda publicidade e propaganda. O Marenilson, que é de Picuí, na Paraíba. E o Anderson Rosa, que tem o apelido de Uivante, que é um escritor baiano. O mais novo membro é o Cauê Petito. E ele entrou hoje, no dia que tá saindo o podcast, já tá lá. Provavelmente você já encontra o primeiro texto dele. Então, teve muita gente e quem sabe mais pra frente a gente abre uma nova seleção e você pode ser um novo membro do Cinemação. Lembrando que no momento em que sair o podcast, pode ser que tenha novos autores. Tem novos chegando. O problema, na verdade, para você que está ouvindo nesse momento, é que acabou hoje a seleção, então a gente não vai aceitar mais nenhum e-mail. Se chegar um e-mail no dia 12, no dia 13 de julho, a gente já não vai aceitar mais. Mas lembrando que as pessoas, se alguém quiser escrever textos de vez em quando, a gente ainda tem a nossa sessão Eu Cinéfilo, que sempre vai estar de portas abertas para quem escrever bons textos. Fantástico momento, então, com esse recrutamento do Cinemação. Foi muito legal a participação de todo mundo e você que vai ser brindado com novos textos aqui no Cinemação. Outra notícia legal é que se você que gosta de podcast, que gosta de escutar uma rádio e tal, o podcast Cinemação fechou uma parceria com a Rádio Vagalume, a web rádio, né, Vagalume, que você vai poder encontrar o link aqui nesse post, e lá estamos nós todas as sextas-feiras às 22 horas falando sobre cinema. O programa, na verdade, é o nosso podcast aqui, sendo transmitido lá na web rádio Vagalume. Então, se você gosta de escutar uma música e aí ver um programa que vem em seguida e tal, você vai encontrar o nosso podcast lá. Fica aqui a dica, né? Então é mais um canal para você encontrar o podcast do Cinemação e você não vai perder essa oportunidade. Agora, chegando finalmente aqui nos comentários, né? Depois de um monte de recados que a gente passou para vocês, a cabeça já tá cheia, mas ainda temos coisas para falar aqui no Repercussão.
Dani, o que você trouxe de legal aí nos seus comentários? Cara, tem um e-mail super legal que o Gerson Garcia mandou pra gente lá no contato@cinemação, que a gente sempre comenta, mas claro que a gente recebe muito mais contatos por comentários e tudo mais. Mas ele mandou um e-mail pra gente e escreveu o seguinte: Olá, Cinemação, Gerson aqui. Descobri o site há pouco tempo em minha busca incessante por podcasts e acabei descobrindo o Cinemação, que tem tudo a ver comigo. Antes de tudo, queria elogiar o trabalho do Daniel, do Henrique, do Rafael e de todos os participantes por fazer, na minha opinião, o melhor podcast atualmente. Existem alguns sites que gostaria de levar em pauta, que acho que não foram citados nos podcasts, que são o iCheck Movies e o Mubi, que são excelentes networks sobre cinema que vale a pena ser conferidas. Um grande abraço. Primeiro de tudo, Gerson, muito obrigado. É muito bom a gente receber esse tipo de elogio das pessoas. É muito bom saber que a gente está fazendo um trabalho bacana e que está todo mundo gostando. A gente agradece muito. Se tiver mais gente aí querendo elogiar a gente, elogie, porque a gente gosta e isso deixa a gente fazer um podcast ainda melhor. E a gente agradece muito as indicações desses sites. Já estamos de olho. Vamos olhar o que eles podem ajudar ou o que eles podem ser interessantes para a gente participar deles, se possível. Mas de qualquer forma, é muito bom a gente ter esse tipo de e-mail, porque a gente às vezes fica, é claro, recebe às vezes muita crítica, correção e tudo mais, e quando a gente recebe esse tipo de e-mail, a gente vê que a gente realmente está no caminho certo, e isso dá um gás bem legal pra gente. E é bom lembrar, né, Dani, que na verdade o que a gente coloca dentro do Cinemação, na parte lá de cinéfilos e tal, parceiros cinéfilos, são os sites que acabam ajudando a gente ou divulgando o Cinemação para o público deles e a gente divulgando o site deles para o nosso público. Então é um espaço que a gente tem ali para trocar links mesmo com sites que queiram fazer parceria e tal, e que a gente perceba que tem tudo a ver com o Cinemação. Já o meu comentário, que veio também através do e-mail contato@cinemação.com, é justamente um comentário do Afonso Rodrigues, que fez uma pergunta pra gente, né? Ele escreveu o seguinte: boa tarde, eu sou Afonso Rodrigues e o podcast 92 Maiores Vilões do Cinema é o primeiro trabalho de vocês que eu escuto. Tenho uma dúvida, por que os áudios dos filmes são em inglês? Eu prefiro assistir filmes legendados, mas o trabalho da dublagem brasileira é muito boa. Temos trabalhos excelentes desde dublagens dos Cavaleiros do Zodíaco. Pergunto porque eu não tenho muita facilidade de escutar e entender o inglês. Para mim é muito característico a voz dos personagens e a interpretação do ator, mas é mais simples para reconhecer os personagens e o que está sendo discutido em português. Obrigado. Então, Afonso, a resposta é muito simples, né? A gente acaba usando o áudio original justamente pelos motivos que você mesmo falou. A gente gosta de colocar um negócio que traduza de uma forma muito fiel o que é aquele filme, né? Então, se a gente pega um ator que tem uma interpretação muito boa, uma cena de filme que é muito icônica, a gente acaba colocando em inglês mesmo, porque remete diretamente àquele filme que a gente está falando. E às vezes a dublagem, por melhor que ela seja, a gente acaba se fechando num núcleo dos mesmos dubladores, né? Então hoje você chega lá, aí tem o cara que dubla, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, é o mesmo que dubla o Stallone, que é o mesmo que dubla o Van Damme, que é o mesmo... Aí numa dessas a gente acaba tendo essas vírgulas, que são essas pausas no meio do podcast, né? Acaba tendo as vírgulas muito repetidas, com as vozes muito parecidas e tal. Então o legal é isso. E aí fica também essa dica aí, né? Se o trecho é em inglês, vai lá, tenta ver de novo o filme legendado, tenta ver onde é que tá o trecho que a gente retirou. E eu acho que é importante deixar claro que esses trechos de áudio de filme que tem no podcast, meio que para deixar ele com um andamento bacana, eles são mais para ilustrar, para mostrar, eles não são essenciais para você entender o podcast. Pelo contrário, né, eles estão lá para dar uma respirada, né, um respiro que tem mesmo. Então, não se preocupe se você não entendeu o que eles estão falando, se você não identificou bem de que filme é. Isso não é essencial para você entender o que a gente está falando, o assunto que a gente está tratando. Em alguns casos, por exemplo, quando a gente falou sobre roteiro e tinha alguns trechos do Sid Field comentando,
se você soubesse inglês, isso apenas enriqueceria, porque você ia entender o podcast de uma forma um pouco mais completa, mas também não atrapalha. É simplesmente algo que é o que a gente brinca, que a gente chama de plus a mais. Mas não se preocupe se você não entende inglês. A gente nunca vai colocar um áudio em inglês. Se ele for essencial, a gente vai traduzir ou explicar o que ele significa. E acho que independente se você saber inglês assim direitinho, algumas frases são tão icônicas, né? Por exemplo, Here is Johnny, que tem no Iluminado, que se você puser a versão dublada, por mais que o dublador fez um bom trabalho, mas não é a mesma coisa, não é aquele I see that people, sabe? Não é a magia do cinema. Então mesmo que você goste de filme legendado, mas não entenda o inglês, você pode não entender aquela frase em inglês, mas com certeza você vai, puta, I am your father. Meu, é o Darth Vader. Então assim, você pode não conseguir traduzir exatamente, mas você vai conseguir associar ao filme. E é isso, acho que o que a gente tenta trazer, né? Vou ler o comentário do Éder Paiva. Ele escreveu no post em que fiz um post falando assim: entenda visualmente a salada Marvel, que é aquela salada de produtoras de filmes que tem os direitos dos personagens da Marvel. O Éder escreveu o seguinte: eu vi que no trailer do novo filme dos X-Men aparece o Mercúrio. Não consegui identificar o ator, mas é bem parecido com o que aparece no Capitão América. Será o mesmo ator? Aí, o que o Éder ele disse é que na cena extra do filme Capitão América, o Soldado Invernal, aparece um personagem com super velocidade, e no filme do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a gente até falou já sobre esse filme, e que o personagem Mercúrio tem uma importância, se bobear, a cena mais legal do filme inteiro, né? O personagem é o mesmo, mas não é interpretado pelo mesmo ator, não. O que aparece no X-Men é o ator Evan Peters, que ele já participou do seriado American Horror Story, e na continuação dos Vingadores, que é o Vingadores 2, A Era de Ultron, o ator que vai interpretar o Mercúrio é o Aaron Taylor Johnson, que é o ator que fez o Kick-Ass e mais recentemente ele fez o Godzilla. Então, respondendo ao Éder, não é o mesmo ator. E por coincidência, o Evan Peters, ele também participou do Kick-Ass. Ele fazia um personagem bem secundário, quase terciário, que era amigo do personagem do Aaron Taylor Johnson. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Vamos então mergulhar no mundo da fotografia dentro do cinema, e antes disso eu gostaria aqui que o Ricardo, né, começasse aí se apresentando. Ricardo, às vezes as pessoas estão chegando agora e tal, e aí falaram: nossa, de onde que o Ricardo surgiu no Cinemação? Então, quem é o Ricardo Helling, né? Esse é a pronúncia certa, né? Correto. Bom, eu sou o Ricardo Helling, eu tenho a minha empresa chamada Luticolor. Legal. Para quem quiser conhecer, é só um site de indicação onde eu estou, é www.luticolor.com.br. Eu sou colorista, é uma função que poucos conhecem. A forma mais fácil de definir o que faz o colorista é o cara que faz o Photoshop na imagem em movimento. Legal, legal. E eu corrijo as cores, as imperfeições, as perfeições, eu enfatizo, como se fosse aparar as arestas da fotografia no cinema. Entendi, é um Photoshop de vídeo, né? Exatamente. Legal. Eu não gosto de chamar de vídeo porque eu comecei na parte de negativos em 1990 e desde 90 eu sou colorista. Hoje, assim, trabalhei no Brasil, fora do Brasil, fui para a Alemanha, fiquei 2 anos trabalhando nos estúdios da Marlene Dietrich. Legal. Trabalhei na RBS, trabalhei 10 anos e meio na Casablanca e desde 2007. Legal. Nesse mundo de freelancer, trabalhando em casa, indo nas produtoras, fazendo longas, curtas, comercial, publicidade, videoclipes,
tudo e muita coisa para a internet também. Hoje, o colorista é praticamente vital em tudo que é captado na fotografia. Legal. E além disso, você também faz parte lá do quadro de professores, né? Da Academia Internacional de Cinema, né? Sim, eu dou aula hoje na Academia Internacional de Cinema. Legal. Já dei aula na ECA, na USP, já dei aula na FAP. E é isso. E trabalho no mercado, nesse mercadão aí. Muito legal. Eu vivo de cinema. Minha formação é engenheiro eletrônico. É verdade, eu vi isso, achei muito curioso, porque quando a gente foi atrás, né, a gente falou, putz, a gente precisa de convidados experientes e tal. Aí o primeiro lugar que eu fui foi justamente na AIC, por eu já ter feito o curso lá. E aí eu fui lá procurar, a hora que eu encontrei você lá, eu falei, nossa, o cara foi engenheiro elétrico. Lá tá como engenheiro elétrico, acho que é outra coisa, né? Depende como é a definição acadêmica da coisa. Na verdade, eu comecei na manutenção de equipamentos na TV Cultura. E eu fazia manutenção, fazia um monte de coisa. Aí eu comecei a entender muito dos processos de como funcionavam os switchers, os ADOs, os efeitos, essas coisas. Aí eu falei, vou pra parte operacional, é muito mais gratificante. E aí eu comecei e fui. Legal, entendeu? Muito legal. A arte picou, a abelhinha da arte picou você. Exato. Hoje eu não trabalho em horários normais, trabalho de madrugada, de noite, de dia. Não tem feriado, não tem fim de semana, mas eu vivo de cinema. Muito legal mesmo. Tá vivendo o sonho, né? Exatamente. E você, Rodrigo? Eu não comecei no cinema, né? Eu sou publicitário de formação. Eu trabalhei 10 anos como criativo de agências. Trabalhei na Thompson, tive uma passagem de DPZ, pela Touché. Fiz 10 anos como publicitário, como criativo. E até parou de ser legal. E aí eu tive a oportunidade, o meu ex-dupla, o Marcelo Galvão foi meu dupla na Thompson. Ah, legal. E ele estava planejando, estava muito no embrionário ainda o processo do Quarta B. E aí eu fiz o Quarta B, fiz o Quarta B junto com ele, né? Eu assino com a direção do Quarta B. E aí eu falei, puta, é isso que eu quero. Não quero mais voltar a ser publicitário. Aí fui estudar fotografia. Aí eu falei, puta, como é que a gente reedita a dupla que a gente tinha, né? Eu era diretor de arte. Como que a gente reequilibra? Porque na verdade eu fiz co-direção, mas não é co-direção, né? Existia um desequilíbrio grande ali. Entendi. Né? E aí eu falei, puta, como que eu vou equilibrar de novo a parceria? Aí eu falei, vou aprender a fotografar. Aí eu comecei a fazer todos os cursos que tinha aqui. Fiz o curso do Valdemar Lima, que é falecido hoje. Fui com o Alziro, o Eber, e aí eu fui pra Cuba, né? Fui fazer o taller avançado de Cuba. Fui lá buscando uma coisa completamente diferente do que eu encontrei. Eu fui lá querendo aprender a fazer luz, eu aprendi a expor. Legal. E dou graças a Deus a isso. Né? Porque eu não fui aprender o que estava na minha cabeça. E é uma coisa muito difícil de ensinar. Eu já vi que a iluminação em si é muito mais de observação e de experimentação e de equipe também. Eu peguei o meu primeiro longa, foi Belini o Demônio, e meio que caiu assim nas costas. O Rodolfo Sanches ia fotografar e ele não pôde. O Galvão que ia dirigir, né? Aí o Marçal, o produtor, falou, Rodrigo fotografando, você não dá chance pra ele. E aí, tanto eu quanto o Marcelo, a gente tava um pouco reticente. Ia ser meu primeiro longa, Belém Demônio, Fábio Assunção. Ia ser o primeiro longa dele. Aí o Marcelo, não, eu ponho uma equipe boa na mão dele. E foi muito legal, porque eu fazia eu tava muito cru ainda, mas eu consegui fazer toda a parte intelectual de pensar o filme, e eu tinha alguém que conseguia me ajudar a executar aquilo, que era o meu chefe elétrico, né, meu gaffer, o Alexandre Henrique. E foi me dando segurança isso, e fui inventando coisas, e ia pedindo também. Também tem aquele negócio, eu quero esse resultado, quais são as opções que eu tenho? Ele me dava 3, 4 opções, o pouco conhecimento que eu tinha é o suficiente para analisar e dizer qual estava certa, né? E foi saindo. Muito e aí legal. De lá para cá eu fiz o Pino Demônio, fiz o Rinha, fiz o colega agora que ganhou Gramada no retrasado, né? E agora eu comecei a dirigir, tô com os meus projetos também, além de não ter parado de fotografar. Ah, legal. A gente noticiou bastante aqui do Colegas também no Cinemação, fizemos um post, mostramos aqui sobre o filme, falamos bastante sobre o filme, um trabalho muito legal. E, bom, vamos começar então o nosso papo aqui, dessa parte de fotografia. E, na verdade, a minha pergunta embrionária para vocês, para a gente começar esse podcast aqui, é justamente a respeito da formação. Quer dizer,
Vamos supor que eu sou um cara que eu já fotografo e tal. Isso já me credencia de alguma maneira a trabalhar com a fotografia dentro do cinema? O cara que é fotógrafo profissional, ele já tem algum tipo de cacuete para ir para a parte de vídeo, né? Eu ia falar movie, mas filme, né? Eu acho bem relativo, assim, porque, por exemplo, a fotografia é uma parte do trabalho do diretor de fotografia, né? Quando a gente vai falar num longa, eu costumo dizer que fazer um longa é administrar crise, cara. E pessoas. É o tempo todo, pra tudo. É muito complexo, você tá sempre sem dinheiro e é uma estrutura muito complexa. Como que você vai... Você tá falando de 90 planos, 100 e poucos planos ali, filme com 200 planos. Você tem que planejar tudo isso. Tem um conhecimento básico de fotografia, é uma coisa, mas você tem essa parte de logística, planejamento, que até hoje você tem que consultar. Você está sempre consultando para ter certeza do que você está falando. Entendi. Né? Tem uma parte de experiência que... Óbvio que você pode... Experiência se adquire de duas maneiras, né? Acompanhando, quebrando a cara também. Também não vou dizer, não vai fazer. Eu acho que quebrar a cara faz parte. Eu perdi muito dinheiro com o cinema. Todos esses filmes que eu fiz com o Galvão, a gente queimou muito dinheiro nosso. Agora, né? Dá um adendo aí. Eu acho que assim, o que o Rafael falou não vem com... não te credencia de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Legal. Talvez você venha com cacuete, que nem você explicou, e vai te prejudicar dentro de um set. Você tem que estudar muito, aprender muito e entender como funciona a fotografia no cinema, que é totalmente diferente da fotografia still, que é totalmente diferente da fotografia que você trabalha. Ou tira, retrato, vamos chamar assim, né? Porque tem muito mais complexidade. Tem muitos que dizem que fotografar é a arte de não fazer sombras, né? E aí dentro do cinema a gente tem muito dessa coisa da luz e tal. A gente tem muitas estratégias, não é só luz, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito com o Galvão adora plano de sequência. Se ele não dá para plano de sequência, não é fácil. E eu dou razão para ele, porque às vezes também tem fotógrafos maravilhosos que tiram luzes maravilhosas, mas eles não dão espaço para o ator. Então tem ator que tem menos recurso, que não vai render com um bando de refletor na cara dele a 5 centímetros, tendo que fazer um monte de marca. Tem ator que o cara é espetacular, ele faz. Mas você vai jogar na média dos atores, se você enfiar 5 marcas pro cara seguir, tirar o cenário dele e encher de pano branco e refletor, acabou a magia pro cara. O cara fica ele fica com menos recursos para trabalhar, né? Então eu acho que você tem que também saber dosar, saber ajudar o diretor, saber quando o ator não tá rendendo e eu tenho que dar um passo para trás, tirar meus refletores do set para poder trabalhar. Você tem que ter malícias também. Outro dia eu tava conversando com o Lula Carvalho lá, eu descobri uma história ótima dele. Estavam querendo tirar a monitoração do STED, que ele tava com a monitoração. Na verdade, todo o problema é porque um locador só tava com todos os equipamentos. E a monitoração do STED tava desse locador, o cara queria tirar o produtor dele. E aí criou toda uma confusão. Ele resolveu não brigar, virou pro locador e falou: põe no caminhão, quero ver quantos minutos vai durar isso daqui. Porque na hora que o diretor vê que o STED tá falhando a comunicação do monitor, pode cronometrar ele. Não dou 5 minutos pra estarem gritando pedindo pra você trazer de volta. Sabe? Então tem algumas malícias. Pra que você vai brigar se você sabe que no set vão pedir de volta? Manda o cara botar no caminhão ali. Eu sofro uma coisa muito grande. Por exemplo, eu fiz o 2 Coelhos. Era um trabalho que era para ser realizado em 2 meses, eu realizei em 1 ano, de correção de cor. Só correção de cor. A gente começa isso, faz isso, você experimenta um monte de coisas, o diretor tem uma nova ideia cada dia, porque ele vai para casa, descansa, vê, tem uma nova ideia. Não quero azul, eu quero verde, não quero verde, eu quero vermelho. Ele tentando salvar essa cena que não pôde ser salva no estúdio, né? E tentando usar uma interpretação fotográfica. Correto isso, Rodrigo? Eu acho que a gente sofre muito de falta de planejamento, né? Exato. A gente começa sem o dinheiro necessário para rodar, e aí o que acarreta você começar a filmar sem o dinheiro? Acarreta que você não faz teste. E aí você começa a ter um monte de problemas derivados desse teste, porque também você tem uma coisa assim, você começa o filme com um conceito fotográfico que você quer seguir. E aí você começa a ter um monte de problema que começa a te empurrar para longe desse seu conceito, né? Isso é bem frustrante. Então, uma coisa que eu queria entender, que a gente que fica na parte teórica, a gente pensa muito sobre cinema, mas não vivencia o set,
não vivencia, né, o fazer cinema, e que eu pelo menos tenho interesse em entender como é que funciona essa relação do diretor de fotografia com o diretor do filme. E eu sei que com certeza varia muito, em cada filme é provavelmente histórias completamente diferentes, mas eu queria entender como funciona essa conversa entre esses dois profissionais, para que haja essa, enfim, para que vocês definam o que vai ser feito, e de quem partem as principais decisões, assim, como que funciona isso pra vocês? Tem um ditado que fala que um diretor de fotografia é tão bom quanto seu diretor. Porque na verdade é o que ele permite você fazer, né? Porque o que acontece? O diretor de fotografia, vamos dizer assim, ele é o braço técnico do filme. Ele é o responsável técnico, ele pelo menos deveria ser o responsável técnico pelo filme, tá? Desde o início até o delivery final, tá? Isso deveria ser o nosso norte de querer fazer. E o que você tem que respeitar é o que o diretor, para onde o diretor está querendo levar esse filme. O que vai acontecer é que você vai receber o roteiro, você vai ter conversas com o diretor, que ele vai explicar o que ele está querendo, você vai ler o roteiro e você vai fazer sugestões de como você está imaginando que você pode ajudar a contribuir para aquela história. Por exemplo, no Colegas, a gente tinha um problema de violência, de uma violência recorrente, né? Tinha os policiais correndo atrás dos meninos com Down, e aí a gente conversando e foi evoluindo até chegar no conceito de fotografia, que óbvio que tem duas mãos, porque você vai conversando, né? Você vai jogando ideias e as ideias vão evoluindo, né? Que a gente chegou no desenho animado, a gente tentou fazer um filme de Pixar ali, pra tirar esse peso todo de cima deles. Então, a escolha de lentes, mas não que foi a mesma coisa, tipo, o Galvão queria trabalhar com grandes angulares. Eu parti do Hopper, e aí na minha pesquisa de Hopper eu cheguei no Toy Story e falei, é isso, eu quero fazer um Toy Story, porque eu precisava aliviar a carga dramática dessas cenas com esses meninos, né? Então é uma via de mão dupla, mas você tem que sempre tentar ajudar o diretor com a criar signos que ajudem a contar o filme dele, criar estratégias que ajudem a contar o filme dele de uma maneira visual, né? E às vezes as estratégias são bobeiras, é escolher uma cor, é escolher um jeito de um tipo de enquadramento, um tipo de movimento. Outro dia eu tava lendo, agora uma pena que eu não me lembro o nome do fotógrafo que falou isso, porque às vezes você quer botar tudo que você sabe naquele filme e ele fala, tipo, é melhor você escolher um conceito bom e ficar nele, ser uma coisa bem definida, né? Porque você tá ajudando a contar uma história. Então você tem que tentar achar alguma coisa que te puxe a atenção para algum detalhe, não só fazer uma fotografia bonita por fazer uma fotografia bonita, você tem uma história ali que está sendo contada, né? O que você vai fazer para deixar mais dramático aquilo, ou para deixar mais leve, ou para chamar atenção para determinada coisa, para realçar determinado personagem. O roteiro pede muitas coisas. Você vai lendo um roteiro, você vai te trazendo algumas memórias e também você vai querendo botar algumas referências que vão te tirando para fora do óbvio também, né? Mas também é sempre uma via de mão dupla. Você vai receber um roteiro, você vai chegar pro diretor com algumas ideias e ele é o diretor, você vai ter que ir pro caminho que ele escolheu, né? Eu ia até perguntar aqui, né, pro Ricardo, porque eu penso assim, a gente tem uma trindade ali, né, na cabeça do filme, que a gente pode dizer que é o diretor de arte e o diretor de fotografia, né? No seu caso, Ricardo, como colorista, você trabalha de mão dada com quem ali? Você fica junto mais com o diretor de fotografia mesmo, o diretor de arte fica ali dando uns pitacos? Como que funciona no seu trabalho? Não, praticamente o diretor de arte hoje nem vai ao telecine ou vai à sala que está fazendo a intermediação digital. Entendi. O fotógrafo, com certeza, o diretor de fotografia, ele algumas vezes comparece, algumas vezes não. Depende muito do que foi acordado entre o diretor e o fotógrafo na pós-produção. O produtor também, às vezes, ele não quer pagar. Às vezes não quer pagar, exatamente, é isso que eu ia falar. Depende da verba que está disponível. Hoje é uma coisa muito óbvia, né? O Brasil está num momento melhor no cinema agora, porque está tendo todo um subsídio, mas não está ainda, está muito longe de qualquer coisa que eu já trabalhei lá fora, com orçamento de 30 milhões, 50 milhões de dólares, sim, que é outro nível de cinema, né? Uhum. Aí o que acontece? O diretor, ele comparece, ele diz o que ele quer, o que ele precisou em termos de interpretação do filme. O fotógrafo, eu chamo o fotógrafo, que é o diretor de fotografia, ele me manda referências, dizendo, olha, quero seguir por essa linha tênue ou por essa outra,
quero mais quente, quero mais frio, e cada cena você contribui com o contar da história, porque é a cor que vai te dar a expressão da cena praticamente, né? Não adianta eu colocar uma cena quente, vamos dizer assim, caliente, sexualmente, vamos falar assim, uma super quente, e você colocar uma luz fria. Entendi. Vai ficar ruim, entende? Então você tem que seguir o que o fotógrafo fez nessa parte, né? Agora, o trabalho de colorista, ele é um trabalho de pós, né? De pós-produção, totalmente pós-produção. E normalmente, para longa-metragem, que a gente está seguindo essa parte de cinema, né? Longas e curtas, o colorista só entra quando já está tudo montado. Entendi. O Rodrigo falou em 200 planos, torna-se para mim 2.000 a 5.000 cortes, onde eu tenho que equalizar tudo, deixar tudo com a mesma intensidade. Entendi. Agora é de extrema importância você ter um bom diretor de fotografia, então, que de uma certa forma vai minimizar esse trabalho também, né? Então, mas na verdade aquilo que tá também isso, mas quando eu falei do valor, eu tava naquela mesma conversa com o Lula, ele tava falando do Tartarugas Ninja, que não queriam pagar para ele fazer a correção de cor. E ele entendeu por quê? Porque na hora que o diretor de fotografia vai para fazer a cor, é mais detalhista. Então ele gasta mais tempo e a conta vem maior. Então os produtores, inclusive os gringos, tá? Não é só uma tela nossa, eles tentam evitar que o fotógrafo esteja junto com o colorista para diminuir as horas do sistema. Na Alemanha, quando eu trabalhava, eu fiz o Lobisomem Americano em Londres. Em Paris. Desculpa. A continuação, é o 2. Eu fiz um filme do Schlondorf também. Quando vinha o diretor de fotografia, era cobrado um preço diferente do cliente também, certo? Mas eles compareciam. Existia a verba para vir o diretor de fotografia no final. Mas a gente participa em 2 etapas do colorista. Quando era na base de negativos, a gente passava tudo para positivo em forma de vídeo para as pessoas poderem editar. Aí, com o surgimento dessas novas câmeras, DSLRs e outras, agora com altas resoluções, 4K, 8K de resolução que seja, a gente faz esse mesmo processo com uma qualidade que as pessoas possam editar, dando uma interpretação do como o fotógrafo viu no set. Não tem a interpretação de cor ainda, certo? É totalmente crua a fotografia. Mandamos isso para os editores montam, aí depois a gente vem para a equalização e dá um look, que a gente chama, que é um visual, para ter uma personalidade o filme. Né? E aí a gente só trabalha na pós-produção. Isso leva-se muitos dias, muitas horas. Um longa eu preciso de 2 meses para poder finalizar ele. Eu levei 2 meses só para chegar no corte final, só para chegar na equalização final ali pro transfer. Só para acertar o transfer a gente levou 2 meses. Exatamente, fora o tempo de transfer, que ainda tem uma outra equalização. E no colégio a gente fez um processo legal que a gente separou por marcação de luz, por mais que são takes diferentes, no contraplano, não sei o que, é um mood só, né? Então a gente separava um frame de cada mood desse, separou um takezinho de cada um desse, aí fez, eu acho que deu 10 minutos. Aí a gente fez a correção de cor desses 10 minutos inteiros. Aí acho que era o Marcos fez a correção de cor inteira e só foi no final para afinar. Poxa, que pena que eu não trabalhei num filme tão fácil assim. Já no Dois Coelhos, era cada dia uma interpretação nova de cor. E mudava a montagem. Quando você muda a montagem, é como você tirar um castelo de carta, você tira a carta do meio e tem que montar todo o castelo de novo para poder ficar equilibrado, porque senão não fica, entendeu? Você tem que mudar tudo, porque você mexe numa cena, você tira a cena do meio. Não gostou da cena do rosto da atriz, então tirou a cena do rosto da atriz, só que ela estava vindo com uma cor de luz, aí você tirou aquela, pôs outra, você tem que mudar tudo. Porque você vem equalizando. Não, isso é uma dica que eu dou, porque isso é um problema que eu já passei, mas eu não tinha verba para corrigir o filme inteiro. Eu acertei um look, eu não separei as cenas mais difíceis, tá? Eu tinha uma cena que tava linda, só que ela tava com... Vai muito pouco... A relação de contraste nessa cena era muito delicada, mas tava linda. Só que o look que eu escolhi pro filme, na hora que eu cheguei nessa cena, destruiu essa cena. E pra trazer ela de volta, veio um monte de artefato. Não rolou, eu teria que refazer o filme inteiro em função dessa cena. Então, uma coisa que eu sempre me preocupo agora, todos os meus filmes, eu escolho as cenas que eu acho que estão mais críticas em termos de pós-produção, né? As cenas que teriam que sofrer mais para chegar no look que eu quero.
e eu começo dela pra eu não ter essa surpresa e perder, e uma cena que tá linda eu perder ela depois. E outra coisa que acontece também, complementando isso, são as diferentes câmeras de cinemas de captação que existem hoje, certo? E essas câmeras são todas colocadas na timeline. Timeline é onde você faz a edição, né? E você coloca tudo lá. A timeline aceita tudo. Mas não quer dizer que vai dar para equalizar tudo. E esse é o maior trabalho, o maior desafio do colorista hoje é equalizar uma câmera de 4K com uma de Full HD. Entendeu? Ou às vezes até usam celular né? Para poder captar alguma coisa. Então você tem que equalizar as coisas, tem que deixar tudo na mesma intensidade de cor, de luz, luminância. Você tem muita variável, né? Você tem chip que puxa mais para uma cor, você tem lente que puxa para outra. Então, cada sensor ele puxa para uma determinada coisa. Tem sensor que traz um verde danado. Você tem lente que puxa para o azul, lente que puxa para o amarelo, lente que puxa para o verde. Num jogo de lente, essas lentes da Canon, então, cada jogo de lente é completamente diferente uma da outra. Então, vocês têm que estar em constante atualização, né? Porque eu acho que novidade tem o tempo todo. Por exemplo, essa semana já tiveram 15 alterações de câmera, da Apple, de codecs, de 4K, 8K. Cada hora tá atualizando uma coisa. Tem mesmo. Não dá nem pra acompanhar tudo, né? Então, eu já desisti um pouco de acompanhar, tá? Eu tenho minha equipe, que eu confio, e eu sempre, antes de entrar num projeto grande, eu converso muito, né? Por isso que existe pré-produção, e mesmo que eu não estão pagando, como é o meu que tá na reta, eu vou lá no meu tempo livre tentar parar minhas arestas do que eu tô planejando usar, porque eu me preocupo muito mais em conceito, em tentar resolver o problema da história, em tentar entender qual é o melhor equipamento em termos de movimento, termos de que lentes que eu vou usar para contar aquela história, do que ficar preocupado com essa parte de técnica de 4K, 5K. Você tem que entender que equipamento você está fazendo, você está trabalhando, fazer os testes de o que ele aguenta fazer antes de entrar. É que óbvio que no dia a dia você não faz isso, tá? Mas tipo, você vai entrar num longa, a gente tá falando de cinema, né? Você vai trabalhar com uma câmera, por mais que você já tenha trabalhado com ela, aquela que você vai trabalhar, que você pegou aquele jogo de lentes, você tem que pegar ela, testar, fazer todos os charts, ver onde que ela tá aguentando, onde que ela não tá aguentando. Você tem que fazer um teste do look que você tá querendo para saber qual é a melhor maneira de captar para aquele look que você tá querendo. Se tá com dúvida de câmera, põe as duas câmeras juntas, 3, e ver o que elas aguentam do que você tá imaginando. Óbvio que você pode ir lá pra frente, mudar, chegar pro Ricardo e falar, puta, não é nada disso, vamos pro outro lado. Mas você tem que ter testado o que você tá levando, você tem que ter confiança do que você tá levando e saber os limites, né? Você não pode chegar no meio do set e dizer pro diretor, não dá pra eu fazer isso. Também deveria ser uma coisa industrial, por exemplo, se faz 10 planos por dia, 6 planos por dia, é um plano por hora, mais ou menos isso, não é isso, Rodrigo? Infelizmente. Então, é isso por dia. Então as pessoas começam a gravar, atrasou o primeiro plano, vão gravar certas cenas que deveriam ser gravadas ao meio-dia, vão gravar às 4 da tarde. E muda toda a luz do que ele foi. Realmente, todo esse trabalho que ele teve de pré-escolha de câmeras e etc., fica prejudicado, porque não dá para puxar uma luz brilhante quando já está de noite quase. Exatamente. Eu não sei se vocês concordam com essa afirmação, mas às vezes quando a gente vai falar sobre fotografia, ou até a gente já fez aqui um especial falando sobre os vencedores do Oscar e tal, né, essas coisas, e a gente fala muito que dentro do set a gente tem ali o diretor, que ele é basicamente a mente criativa do projeto. Aí desse lado que a gente fala do diretor de fotografia, é o cara técnico mesmo, né? Que vai pensar em todos os equipamentos, na composição da luz. Eu vou agregar, sim, mas eu vou agregar também, porque no criativo, vamos dizer assim, porque o diretor ele tem uma ideia, mas ele não tem, não é sempre que ele tem o domínio da execução daquela ideia do que e também de você pegar a maioria dos profissionais, um diretor faz um filme a cada 2, 3, um longa a cada 2, 3 anos, e tem fotógrafo que tá fazendo 4 longas por ano. Entendi. Então a experiência que ele tem até do trabalho dos outros diretores pra dizer, se eu fosse você eu fazia um plano de corte aqui, sabe, se eu fosse você eu faria tal coisa,
conta nessas horas. E também porque uma das funções do fotógrafo é assumir a direção caso o diretor, ele tem que terminar a diária, se o diretor tiver algum problema. Entendi. Então você tem que estar apto a terminar a diária, a cumprir com aquele plano. E você tem que estar apto a conseguir realizar o que o diretor está pedindo. Precisa ver se você tem também a capacidade técnica para realizar o que ele está pedindo, porque muitas vezes ele pede, ele não tem verba para fazer certas coisas. Um exemplo típico de comercial que aconteceu comigo, o diretor e o fotógrafo mandaram referências de um filme de Hollywood maravilhoso e tal, o tempo inteiro. Aí era um filme, quando chegou para mim o rolo de negativo, eu revelei, porque eles eram de Curitiba, mandaram para mim e tal. Fui fazer, eu coloquei no Telecine na época, e falaram assim, eu liguei para eles, mas é isso? Era um supermercado. Como é que pode? E 2 mini brutes, entendeu? Não dava, sabe? E feito em 16mm, é um sonho de Hollywood que nem sempre é possível, sabe? É complicada essa relação também. A gente tem uma limitação muito grande técnica, não pela técnica, porque o Brasil é muito capaz tecnicamente, tem relação verba técnica, né? Sim. Aliás, uma coisa que eu percebi por tudo que vocês estão falando é que, no caso, no profissional de fotografia, o diretor de fotografia, existe uma necessidade, assim, claro, existe um conhecimento técnico gigantesco e existe, obviamente, uma necessidade de um background artístico. Vocês precisam, enfim, ter o feeling da cor, das definições. Não só de cor, mas storytelling, né? Você tem que entender roteiros, tem que entender de filme, entender de referências até estéticas e artísticas. Eu acho que até mais do que de fotografia em si, porque a gente não pode esquecer nunca que é um trabalho em equipe. Então, o esperto é quem sabe usar a equipe dele para tirar o melhor proveito dessa equipe, né? Então eu nunca vou ficar limitado ao meu conhecimento, eu vou tentar usar a minha equipe o máximo possível, desde a pré. Por exemplo, quando você vai pegar essas Canons DSLRs, se você faz um movimento muito brusco, elas pulam e vão dar problemas. Então você não pode escolher essa câmera, você precisa ter conhecimento, o mínimo conhecimento técnico para saber que tipo de captação você vai fazer. Se vai fazer noturna, você não pode usar certos tipos de câmeras que elas têm ruídos. Se vai fazer diurna, não pode usar porque tem ruído na alta luz. Então a escolha do equipamento também tem a ver, essa conversa de pré-produção, eu participo às vezes também para poder ou vou ao set, para a gente entender se vai ser possível chegar a um determinado resultado, entendeu? E nessa questão da tanta necessidade de conhecimento técnico que exige muito estudo, e essa necessidade de ter uma base artística, uma base cultural, eu acho que todo mundo que faz qualquer coisa relacionada a cinema e produção de vídeo, obviamente precisa ter uma base o melhor possível. O que vocês acham que é mais difícil de encontrar hoje nos profissionais, no Brasil ou fora do Brasil? O que vocês acham que é mais difícil? Aquela pessoa que tem aquele feeling mais artístico ou o conhecimento técnico, a pessoa que fez lá o curso, que foi atrás do tutorial na internet, que correu atrás desse tipo de coisa? O que causa mais impacto na hora de trabalhar e o que tem sido mais fácil ou difícil? Não tem fácil ou difícil, mas assim, o que acontece? Existem os dois tipos de profissionais, o criativo e o técnico. E existe o técnico criativo. Só que, por exemplo, no Brasil a gente está sofrendo um processo de... não está tendo tanta evolução cultural. Algumas coisas estão começando a ficar para trás, de novo, aqui nesse processo, agora nesses últimos 2 anos. O Brasil perdeu um pouco da dimensão, está chegando um pouco atrasado. Só quem vai muito atrás que consegue entender o que está acontecendo lá fora, né? Porque a gente está na contramão do mundo de novo. O Brasil está começando a entrar numa certa crise, não real, né? Mas está entrando. E lá fora está numa fase de expansão. Tudo que os técnicos criaram nesses anos que eles ficaram em crise, eles estão pondo no mercado agora. Está tendo muita modificação, muita mudança muito rápida e que vão ser perecíveis agora, certo? Então, o criador, ele está tendo que se adaptar a todas essas novas formas que estão acontecendo. Então, eu acho que tem que ter um mix, não tem um cara preciso. É melhor trabalhar com esse ou com aquele, sabe? O que eu entendi da tua pergunta também é o que tem acontecido. Eu acho que existe, por exemplo, essa parte do criativo. Eu acho que o criativo, a pessoa, ela mesmo sem um background cultural, vamos dizer assim, próprio, hoje a gente vive num mundo muito visual. Então, existe a chance de você ter uma pessoa que naturalmente
naturalmente tem um repertório visual interessante, apesar dele não ter uma formação tão específica de pesquisa. Ele tem essa facilidade de lidar com o visual, até porque o nosso mundo é visual, né? Sim. Então você consegue se surpreender com pessoas menos preparadas, mas que têm uma visão muito boa, né? Que tem uma interpretação daquilo. Ele não sabe por que está fazendo, mas o instinto dele diz que aquilo é interessante, né? E faz. Agora, a gente tem uma deficiência muito grande. Faz muito pouco tempo começaram a formar essas escolas e eu não tenho... ainda não tive noção exata de qual a qualidade do ensino em função do longa, não digo nem em função do ser fotógrafo ou não ser fotógrafo. Eu sinto que ainda existe uma lacuna entre o que é dado nessas escolas e o que você vai enfrentar na hora que você for chegar com o primeiro roteiro na tua mão. Entendi. E outra do visual que você está falando, Rodrigo, é assim, a referência visual que nós temos hoje ainda é pobre, é a nossa televisão. E o que se vê na internet é aquele YouTube caseiro, sabe? Onde as pessoas veem pouca coisa. De ir ao cinema, de procurar referências de cor, de fotografias, de saber quais são os fotógrafos, os diretores, criativos que criaram. Essa cultura não é muito ensinada, a não ser que ele vá a um curso, a uma escola. E eles ensinam como história. Quer dizer, as escolas hoje não estão ensinando o que eu digo, eles ensinam a aprender, né? A procurar, onde procurar as coisas, mas não estão ensinando as coisas em si. Eu concordo com você, Rodrigo. Agora, assim, a gente bateu um papo aqui também com o Carlos e com o Bruno a respeito de roteiro. E aí, no final até da nossa conversa, eu perguntei para eles o que eles estavam achando do mercado para roteirista e tal. E aí, os dois concordaram que hoje o mercado nacional ele tá aquecido no sentido de que, por conta da Ancine, né, daquela regra da Ancine e tal, começou aquela busca por material nacional, precisa fazer alguma coisa. Então eles tinham a sensação de que tinha muita coisa pobre chegando na mão de produtora e tal, por conta da necessidade, né? A demanda estava sendo maior do que a entrega, né? Vocês acham que a sensação que vocês têm perante esse mercado que é um pouco mais técnico, né, dessa parte de fotografia e tal, vocês acham que é um mercado que ele tá empobrecido ou não? Ele tá judiado, vamos dizer assim, porque o que está acontecendo, os orçamentos estão sendo muito limitados. Por exemplo, qual foi a grande razão de eu resolver dirigir? Né, que eu comecei a buscar ter meus projetos agora. Foi o fato de eu não ser mais sócio do Marcelo Galvão, mas a grande razão é que eu não estava vindo nada novo. Tudo que eu pegava para fotografar era o orçamento lá embaixo. Eu tinha que usar a mesma coisa que eu já fiz a minha vida inteira. Entendi. Eu não conseguia usar um equipamento novo, eu não conseguia testar nada, não tinha uma semaninha para fazer um teste, alguma coisa, para poder tentar fazer uma coisa mais radical ali com segurança. Aí eu falei, essa mesma coisa eu vou fazer os meus projetos, porque aí eu ponho no orçamento o tempo para fazer o que eu tô querendo fazer e ponho o dinheiro que eu quero para conseguir realizar uma coisa legal, porque como fotógrafo não tava tava parando de interessar, assim como eu deixei de ser publicitário, que começou a ficar sem graça. Os orçamentos que também não estão me deixando trabalhar. Eu tenho visto muito, por exemplo, eu tenho recebido muito programas de televisão e seriados e coisas parecidas, né? Que me chegam na última hora, depois que todo mundo captou, fez tudo, eu acho que precisa de um colorista, porque não dá para ir pro ar assim. Eles tentam cortar tá tão curta as verbas, mesmo tendo todo esse incentivo, as emissoras e os produtores que estão fazendo isso, e tem produtores, na maioria internacionais, que estão investindo nisso aqui para ganhar espaço no mercado brasileiro, eles, quando veem, tá faltando um monte de coisa no final. Mas eles não viram que eles usaram poucas verbas, eles viram que tá faltando e precisa tentar complementar isso de alguma forma. Que daí já casa com aquela falta de planejamento que o Rodrigo falou lá no começo. Exato. Total falta de planejamento. Se você for ver, uma coisa que eu sempre tenho, isso é pra mim, pra todos os meus projetos. Eu penso o que imprime, sabe? A direção de arte é fundamental, ela é mais, eu acho, eliminar uma parede branca, eu acho que só o Lubalin consegue, só o Matheus Lubalin consegue. É muito difícil fazer uma parede branca ficar interessante. E o problema que eu sofro com isso é que, assim, muitas vezes não chamam o colorista porque quem aprova acha que, tá bom isso, né?
Ou então, tá bom, tá bacana, tá legal, ninguém vai ver. Todo mundo vê, ninguém aprova, ninguém... Por isso que não tem essa grande audiência, e por isso que a televisão também tá perdendo audiência. Que vai caindo a qualidade do que vai sendo exigida. Tá? É uma coisa problemática. A correção é Matheus Libatic, não é? O Lubalin é o designer de tipografia. Ok. Sobre a evolução tecnológica, né? Vocês sentem que, assim, essa falta de planejamento também faz com que a evolução tecnológica seja freada, obviamente, né? Sabe o que acontece? Para mim, o único defeito da evolução tecnológica, tá? Ela permitiu mediocridade, vamos dizer assim, ela tirou a fotografia na época do negativo, ela tinha uma coisa de alquimia, que as pessoas respeitavam a alquimia. Isso acabou e as pessoas perderam o respeito. Então, como elas estão vendo aquilo dali, acontece o que o Ricardo falou, o cara acha que tá bom aquilo e te tira e não quer mais gastar com aquilo e resolve que aquilo é teu produto final. Entendi. Ele não respeita o teu critério profissional que você tá fazendo. Entendi. Né? E não, até com equipamentos também, o cara fala, não, isso daí tá bom, não precisa de luz. Entendi. Sabe? É a mesma coisa, não entende que precisa de um recorte, precisa de um tempo. Hoje em dia, é aquilo que a gente tá falando no início de estratégias. Por exemplo, hoje eu faço questão, quanto maior for a câmera, melhor para mim. Uhum. Isso foi uma experiência que eu peguei, porque eu vim de vídeo. Os meus primeiros projetos, meu primeiro longa foi o Brilhante Demônio, foi com a F900. Tá? Na hora que eu peguei um tripé de cinema com uma câmera de cinema e vi que aquela porcaria não sai do lugar, eu falei, é isso que eu quero filmar. É com isso que eu quero filmar. Eu quero alguma coisa que dificulte o diretor de ficar fazendo 200 planos. Entendi. Sabe? Eu quero uma coisa que eu tenho que limpar a lente toda entre cada plano para eu ter tempo de pensar se tá direito. A gente pode dizer que a evolução tecnológica aumentou a mediocridade dos profissionais. Exatamente. Praticamente não aumentou dos profissionais, aumentou a mediocridade de quem contrata os profissionais. Sim, entendi, perfeito. Porque os profissionais eles estão cada vez mais lutando para conseguir tirar um bom resultado, né? Uhum. E o que acontece é que não é possível. Quem contrata, que nem ele falou, o Rodrigo falou, você quer luz, mas não tem luz. Você vai ter que fazer aumentar o teu diafragma. Você quer fazer de noite? Não tem. Vai ter que fazer de dia, sabe? Entendi. Então é isso, você tem que se adaptar ao que é dado. E essa adaptação vai diminuindo a qualidade. E outra coisa que acontece também é que todo mundo cuida do som com muito respeito, né? Uhum. Cuida do som, faz equalização, mexe no brilho, no agudo, no grave, com tudo. Tudo que é trilha de comercial hoje tá, ou filme, ou qualquer coisa tá lá. Agora você vai apresentar um projeto para qualquer festival de cinema aí fora, as pessoas não tratam da imagem com devido respeito. Entendi. Elas acham que a própria história, o próprio trailer, ou o próprio... vai contar, vai dizer como é que vai ser bonito o trabalho. Entendi. Então você não consegue vender projetos lá fora porque não é bem cuidado. Me falou uma distribuidora de cinema. Entendi. Não consegue vender porque ninguém cuida de curtas, de pilotos, de nada. Ninguém cuida de nada. E é aprovado daquela forma. Quando é aprovado é daquela forma, e fica tudo no nível baixo. Agora você até você falou que fez aí um trabalho, né, no Dois Coelhos e tal. Eu lembro que na época que ele foi lançado, uma das maiores pontos do filme que eram muito reverenciado era justamente a inovação visual que o filme trazia, né? Que dentro do mercado nacional tinha poucas coisas daquele gênero ali, né? Você, como estava ali, você sente que aquilo foi, sei lá, uma ponto fora da curva, um marco pro cinema ou não? Aquilo já era uma coisa normal, só que faltava, sei lá, alguém... Não, existem vários filmes, se a gente for pegar ainda, como chama, o Peter Greenaway, ele fazia muita coisa antigamente, assim, com cores, maravilhosas, né? E voltou na mesma época, e agora também tá voltando a câmerazinha balançando, são tendências de época, certo? Exatamente. E agora a tendência de época balança, porque todo mundo usa muito as DSLRs, e elas são pequenininhas, é mais fácil carregar na mão, ou no que seja, para fazer linguagem. Dizem que é linguagem. O Wim Wenders falava isso aqui quando veio no Brasil, que o brasileiro adora usar defeitos como efeitos.
E aí a gente vai adaptando. É complicado, porque no Dois Coelhos foram um monte de testes e ele mudava, por exemplo, assim, vamos fazer agora o rolo para vender o Dois Coelhos, tá bom. A gente fez tudo colorido, bonito e tal. Aí chegou a conseguir vender para tal produtora, né? Para tal distribuidora. Aí a tal distribuidora põe a mão no filme. Muda exatamente. Muda tudo. Mudou o roteiro. Tá. Aí depois tem o não sei quem, muda tudo. O próprio diretor resolve dar, depois que pôs a mão, para mostrar que ele tá pondo a mão. E tá pondo a cereja do bolo. Exatamente. Né? Aí ele vai para cima, ele muda tudo de novo. E muda tudo de novo. E vai mudando. E Dois Coelhos foi isso, entendeu? Foi uma salada de frutas de cores, mas foi tudo muito pensado em cada cena. Como seria cada cena? A do quarto, a da garagem, as externas, o sequestro. E, por exemplo, teve uma cena que eu fiz lá toda esverdeada, aliás, toda azulada, e depois que eu fiz, eu levei acho que 2 semanas pra fazer aquela cena. Ele falou assim, a camiseta do cara tem um detalhe verde. Mas a gente tá tirando verde de toda a cena. Ele queria o detalhe verde da cena. Eu precisei voltar do início, construir toda a luz de novo, né? Pra poder pôr o detalhe verde dentro do azul. E isso, apareceram 3 minutos no filme. Isso lembra muito, né, o mercado publicitário. Mas da onde veio o diretor, né? Exatamente. Rodrigo, agora a questão assim, você que tem essa experiência, né, como diretor de fotografia, a gente quando vai ver, sei lá, a ficha técnica de algum filme americano, por exemplo, com as verbas milionárias dos caras e tal, você olha na parte de fotografia lá, você tem, sei lá, uma equipe com 100 pessoas trabalhando, né? A gente tem desde a parte lá do cara que faz o trabalho de foquista, operador de câmera, continuista e tal, né? Você aqui no mercado nacional, você trabalha, o diretor de fotografia, ele fica ali fazendo toda a parte de conceito ou não? Ele tem que levantar e lá, colocar a mão na câmera mesmo e tal? Isso é questão de gosto, por exemplo. Eu não gosto de operar a câmera porque eu deixo de passar coisa. Entendi. Eu deixo... Tem sombras que me incomodam muito. Tá, por exemplo, e reflexos que me incomodam. Se eu tô na câmera, eu tô preocupado com o enquadramento, eu não tô vendo que tá entrando uma sombra de um refletor ou que tá um reflexo que eu não tô gostando. Eu deixo de ver essas coisas para enquadrar. Entendi. Que aí eu vou ficar preocupado com o boom, vou ficar preocupado com o enquadramento e eu não vou preocupar com coisas que são do meu trabalho, que é enxergar esses pequenos detalhezinhos, às vezes é coisa boba, tipo, na hora que o protagonista chegou num pedaço ali, apareceu uma sombra dupla na parede que eu não gosto, ou então porque ele andou, tá com um brilho num pote lá no fundo que eu não vi, tinha que tirar. Então, o contraluz está muito forte. São algumas coisas que se você estiver operando câmera, você não vai ver. Entendi. Óbvio que você está com um preparo maior naquele set. Se aquele set é um set que você já trabalhou ele, ou você tá algum movimento que não está acontecendo, às vezes é legal, mas eu não tenho o costume de fazer câmera, até porque eu não vim de câmera, né? Eu gosto muito mais desse trabalho, que nem eu falei, conceitual, de pensar como que eu vou trabalhar o filme, decupar o filme, ordem do dia, qual que cena que é primeiro, qual que é por causa do sol e direção de sol. Essas coisas me interessam muito mais do que operar câmera. Então não é uma coisa que me fascina. O diretor de fotografia, ele chega a ter uma equipe, por exemplo... Ah, tá, desculpa, eu tinha entendido isso, mas aí eu me perdi no meu raciocínio. No sentido assim, que você tá falando, tem um operador de câmera, deve ter o diretor de fotografia, né? Diretor de fotografia, você tem a equipe de fotografia, eu vou ter a minha equipe de câmera, tá? Que daí que ela vai, não é só quem tá ali, tá? Eu tenho a van da câmera, tá? Eu tenho o pessoal já da locadora que começou a vir coisas. Eu tenho o meu técnico, por exemplo, o Zé Augusto de Basile, foi com ele que eu debati todos os testes com a câmera, como que eu defini meu equipamento com ele, não foi sozinho, né? Então vamos lá, eu tenho a equipe de câmera que tem o foquista, o operador de câmera, tem hoje tem o logger, antes teria o terceiro assistente, que é quem vai trocar chassi, fazer medição. Você tem os maquinistas, né, que é quem vão ajudar a aprender as coisas, a fazer o movimento, grua, traveling.
Você eventualmente você tem stead, ou você tem algum equipamento extra que você chama para aquela locação, né? Às vezes você vai lá com um mini jib ou com algum equipamento eletrônico que tem um operador só para aquilo. Aí você tem equipe de elétrica. Minha equipe de elétrica normalmente em longa acaba não sendo tão grande, são mais ou menos 4 pessoas, o gaffer e 3 assistentes, mas dependendo da complexidade, você acaba tendo uma equipe maior, né? Às vezes tem equipe que tem que fazer pré-light, então você dobra a tua equipe. Às vezes você tem que ter uma equipe de desmontagem. As equipes grandes nos Estados Unidos são grandes por quê? Porque o cara tem 3 equipes de câmera, ele entra com 3 câmeras no set, ele entra com 3 maquinistas no set, ele entra com uma equipe de elétrica para montar e uma equipe de elétrica para desmontar. Então por isso tem aquelas listas enormes ali. Entendi. Né? Que é para poder agilizar, e às vezes o cara ainda tem uma equipe no set seguinte já de elétrica. Então ele fica com 3 equipes. E uma já trabalhando no outro set ali já. E fora isso, não deixa de ser minha responsabilidade de maquiagem e direção de arte. Eu tenho obrigação minha estar conversando com eles, porque eles fizerem darem certo com o que eu estou fazendo. Entendi. E aí, então, a obrigação deles é obrigação minha tá ciente do que está sendo feito. No seu caso, você já tem uma equipe fixa. E aí até agora, como fazendo já esses trabalhos de direção, assim, você consegue trazer esses caras, não? Eu tenho algumas equipes, eu tenho algumas pessoas que eu trabalho mais. Eu tenho, isso é conceito meu, tá? Cada um tem o seu. Tem gente que gosta de variar a equipe, até para não ficar com uma... Até porque são informações diferentes, porque, por exemplo, meu elétrico trabalha com alguns outros diretores de fotografia. Na hora que eu troco de eletricista, de chefe elétrico, de gaffer, eu tenho acesso a outras culturas, né, também, que é interessante, né? Então também é interessante essa troca. Mas eu gosto de que minha equipe ela tenha uma certa dependência de mim, porque se eu passo muito trabalho para a pessoa, a partir do momento que ela me deixa na mão, ela tem noção do que ela está perdendo, né? Se eu trabalho com o cara eventualmente, tem alguma crise no set, que garantia que eu tenho que o cara vai comprar a minha briga? Entendi. Se eu não peso no orçamento dele, eu tento ser relevante no orçamento das pessoas, na vida da minha equipe, né? Uma para ajudar a minha equipe, outra é porque eu quero que a pessoa sinta que vai fazer falta se ele me deixar na mão numa situação de crise. Como eu falei, que cinema é administrar crise, não existe set sem crise. Exatamente. Eu preciso da minha equipe. Isso é uma coisa muito importante para o diretor de fotografia, saber lidar com a equipe. Entendi. Sabe? Tanto em termos de moral, de ter os caras como parceiro, defender eles. Você também tem que defender o produtor. Porque você também não tiroteio, tá? Tem horas que você tem que defender o produtor, porque é o teu papel. Até por conta do diretor, às vezes. O produtor, você não pode deixar o diretor gastar. Então você tem quem tem noção de gasto é você. Exatamente. Né? Eu não posso isso daqui, eu tenho que segurar o diretor de que não vai fazer aquilo. Mas é até uma questão de fluidez de trabalho mesmo, né? Porque eu imagino que quando você tem ali uma equipe e aí você tem lá, sei lá, o foquista mesmo tá ali, você foca um pouco mais nas coisas que você tem o maior cuidado, como você falou, a sombra. Aí você nem fica se preocupando tanto com o trabalho do cara ali, porque você já sabe que ele que vai fazer um trabalho legal, né? E que nem eu falei antes, é muito conhecimento que você tem que ter. E não dá pra você querer ter todo ele. Então é bom você cercar de pessoas que te complementem. Por que eu não me preocupo tanto com câmera? Porque eu vou chamar um assistente de câmera que entende que entende câmera, e eu vou dar uma breve lida do que eu preciso de ir lá. Não preciso estar com ela toda na cabeça. Eu vou entrar num trabalho, eu dou uma estudada no que eu vou precisar. Eu tenho alguns padrões também. Na hora que eu trabalho com quaderno sempre. Eu sempre transformo as coisas por coisa. Eu tento manter um padrão nos meus trabalhos de como que eu finalizo, mesmo coisas que vêm de outras máquinas, como os codecs. Eu sempre viro pro res se eu não conheço aquele material, eu vou lá, estudo, transformo para pro res e começo a trabalhar. Eu queria só fazer um paralelo, acho que seria interessante, porque se eu não estiver enganado, eu acredito que o Ricardo já trabalha com ou equipe reduzida ou mais quieto e sozinho, não sei como que funciona com você, Ricardo. Vamos dizer assim, eu já testei trabalhar com assistentes, com não assistentes, com um monte de coisa. Hoje inviabiliza ter um assistente, né? Porque antigamente eu digo há 4 anos atrás, né? ninguém sabia como funcionava o workflow, que é
a forma como sai da câmera para chegar na edição, para chegar no colorista, para voltar para a edição. E hoje as pessoas estão muito mais, os bloggers, tá todo mundo mais capacitado para isso. Então, o assistente funcionava por uma parte mecânica. Essa parte mecânica, os próprios softwares estão resolvendo essas situações de conflitos que existiam antes, né? Então, eu praticamente trabalho sozinho, um trabalho solitário. Ou quando vem só o fotógrafo, ou o diretor, ou mais alguém que acompanha o processo. Mas, de verdade, não, a minha equipe foi reduzindo, já tive assistentes, já formei muita gente também, mas agora é só se eu tiver 2 trabalhos simultâneos que eu preciso de um assistente. Né? Entendi. Que eu pegaria um look, colocaria para uma determinada cena, que é o que eu faço quando eu preciso de um assistente, aí ele vai e cola em todas as outras, né? E quando eu chego e vou lapidando, mas vai me dar o mesmo trabalho lapidar tudo do que se eu deixar, do que se eu fizer, entendeu? Então não tem mais aquele trabalho de conformar o material, já vem conformado, sabe? Então a minha equipe é bem reduzida, praticamente eu e às vezes 1 ou 2 assistentes, raramente. Muita gente, a maioria do público também do Cinemação é muito adolescente, é o pessoal que está no 3º colegial prestando vestibular. Para quem, eu quero assim saber de vocês dois, para quem quer começar a estudar fotografia, qual que é a melhor forma, que curso procurar ou que livro ler? O que vocês podem contribuir assim? Primeiro, tirar o óculos escuro. É verdade. Eu sempre falo isso, me falaram isso logo quando eu comecei a ser colorista. Numa viagem, eu fui na NAB, que é uma feira. Aí eu falei, pô, você tá 20 anos como colorista, como você consegue isso e tal. Na época negativa isso, em 90 e pouco, logo no início da minha carreira de colorista. E me falaram isso, tira o óculos escuro, mas por quê? Para você enxergar verdadeiras cores e tendências de cinzas e brancos e pretos, a vida como ela é, para você poder documentar isso um dia, porque senão você não consegue. Assistir muitos filmes, ler muita coisa, ver muita coisa boa, coisa ruim, fotografias e exposições, ver quem são os melhores fotógrafos. É muito amplo, porque para o colorista, para quem quer ser um colorista um dia, tem que entender tecnicamente do material, né? A técnica da fotografia, tem que entender da arte da fotografia, tem que entender da arte da eletrônica, né? Da técnica da eletrônica, dos softwares e dos programas que estão aí, das câmeras e dos equipamentos. Você tem que entender hardware, software, vamos resumir assim, né? Tem que ler muito, tem que estar sempre se atualizando e já está obsoleto. Eu tenho um outro conselho para dar que é até um pouquinho fora, mas eu acho que é válido até para outras áreas. O fotógrafo, vamos dizer assim, você é um trabalho de equipe, você depende de outras pessoas, você depende de relacionamento. Tá? É raro te chamarem apenas porque você é bom, porque tem tantos outros ali. E até fiz uma brincadeira, né? Que antes de eu fazer o Colegas, eu tinha um nicho de mercado, né? Depois que eu fiz prep e que eu tava bem posicionado, depois que eu fiz eles, eu virei a raspa do tacho do nicho seguinte, né? Tipo, eu tô concorrendo com o Walter Carvalho, cara. Não tem... não tem chance, então tem que ter relacionamento, né? Exatamente. Pelo menos não tem chance nesse momento, né? Então, o que eu mesmo fazer, eu não consideraria só fazer cursos de fotografia. Vai fazer curso de direção, porque é importante você saber de direção, é importante você saber de história, saber decupar um filme, saber contar uma história. 2, é lá que você vai conhecer diretor. Exatamente. Só dando um adendo a você, Rodrigo, assim... É importante, me falaram também uma coisa, é importante você ter anjos da guarda, é você conhecer pessoas, é você ter um network muito grande, você tem que conhecer muita gente para te ajudar, porque dificuldade tem muita nesse mercado, né? Exatamente. Não, claro, e é isso que quanto mais você estiver fazendo cursos, além do de fotografia, não estou dizendo para abandonar a técnica, né? Mas tipo, você tem que se meter em outras áreas que tenham mais profissionais que possam fazer parte do teu network. Por isso que eu acho, tipo, entre fazer uma faculdade, fazer um curso de fotografia
específico, tipo, o curso de fotografia específico, você vai sair um ótimo fotógrafo, mas você não vai ter relacionamento, você não vai trabalhar. Exatamente. E não faça por dinheiro, hein? Não faça porque achando que vai ganhar dinheiro com isso, tal. Faça porque gosta. Eu só perdi dinheiro até hoje com longa. É mais por amor mesmo, é uma coisa que dá pra ganhar dinheiro? Dá, sim. Eu conheço diretores e fotógrafos que vêm de famílias ricas e abastadas, coisas assim, e que quiseram provar para a família que seriam capazes de ganhar dinheiro com esse mercado, e ganharam, né? Mas é uma forma, tem caminhos a seguir, entende? E é muito árduo, né? Mas é muito árduo aqui, né? O nosso mercado nacional. Mesmo tudo, pular etapa é sempre ruim. Que nem quando eu falo que eu gastei muito dinheiro, eu gastei dinheiro porque a gente pulou etapas. Ah, entendi. Tá? E o pular etapas, você paga o preço disso. Existe um preço. Aqui não é aqui só, é lá fora também. Assim, se pular etapa, eu concordo. Pulou etapa, você cai degraus, você cai 2 degraus em vez de subir um, entendeu? Entendi. Ou você gasta muito dinheiro por uma coisa que você podia ter feito, tipo, em vez de... Até falando de festivais, se você entender a linguagem do festival, ele tá fazendo o festival para quem? Para crítico. Para apresentar pessoas para os críticos. Então você vai lá e sai, em vez de você fazer uma carreira de curtas, em onde você vai ser apresentado para esses críticos que eles vão estar esperando o teu trabalho na hora que você lançar o seu longa, tá? Você quer lançar um longa todo esfomeado. Aí você vai lançar um longa para uns críticos que não estão te esperando. Aí o festival vai olhar para você e falar, pô, esse filme é bom pra caramba, né? Pô, mas esse daqui é quase tão bom quanto, só que esse daqui participou com o curta no passado, os críticos estão querendo ver o filme dele, ele vai ter privilégio em cima de você, por mais que você seja interessante, você não é interessante pro mercado que eles estão servindo. Entendi. Então existe um caminho a ser feito que às vezes você joga uma ideia ótima fora, não porque ela era ruim, mas porque as pessoas não estavam esperando ela naquele momento, não era interessante para eles, é o teu trabalho. Porque, tipo, ele tem que ser muito melhor do que os outros para eles te enxergarem. Se ele é só um pouquinho, eles vão seguir o caminho deles. Eles não vão olhar para você porque você vai olhar pro filme e falar, pô, isso daí ganhou do meu, entrou e o meu não entrou, mas o quanto que o teu é melhor que aquele para corromper esse ciclo que é natural. Exatamente. E as diferentes curtas, a quantidade de curtas que você faz, você vai adquirindo tanta experiência, tanta familiarização com linguagem, com a linguagem não só da linguagem cinematográfica, a linguagem que você fala com os câmeras, entendeu? E você fala com sua equipe, de linguagem de comportamental dentro do set de filmagem, e comportamental na pós-produção, de saber pedir, entendeu? Você adquire muita experiência. Eu concordo com isso, você tem que saber fazer as pequenas etapas para entender o processo, para depois fazer uma grande etapa, sabe? Entendi. É como o campeonato, você começa lá embaixo, na primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e vai até a Copa do Mundo, né? Exatamente. Você sabe que vocês estavam falando isso, eu me lembrei de uma história. Quando eu fui fazer faculdade, quando eu tinha lá meus 18 anos e tal, né? Cheguei pro meu pai e falei que eu queria fazer cinema. Puta, eu quero fazer cinema, eu amo cinema, quero fazer cinema e tal. E meu pai é diretor financeiro e tal, então ele tem a cabeça bem quadrada. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai fazer cinema? Você já viu algum cineasta brasileiro rico ou que esteja bem de vida? Aí eu falei, não, né, não lembro de nenhum cineasta, não conheço nenhum e tal. Então, cara, cinema no Brasil não funciona. Aí, cara, eu fui fazer publicidade. Vou te falar, cineasta, por exemplo, Walter Salles fez dinheiro, talvez, o Padilha fez dinheiro. Sem dúvida. Essas pessoas fizeram dinheiro com o cinema. Mas mesmo que não faça, ele te dá um prestígio que te traz outras coisas. Por exemplo, o meu mercado fora cinema melhorou muito depois do Colegas. Exatamente. Né? Você ganha um prestígio, você ganha um respeito, você ganha um poder de barganha com os seus trabalhos que você consegue recuperar o investimento feito no cinema, do seu tempo e do teu dinheiro. Porque você precisa de visualização. Se ninguém te viu, ninguém sabe quem você é no cinema. Exatamente. Então você precisa fazer coisas para que te vejam. Você precisa se expor.
Muito. E você tem que trabalhar com outras coisas, tem que ver que o cinema demora muito tempo para ser realizado, e mesmo um projeto simples, não é da noite pro dia que um fotógrafo vai fazer 2, 3 longas num ano. Exatamente. Tá? E você não, sinceramente, o cachê do fotógrafo num longa não te sustenta um ano. Então, você tem que trabalhar para publicidade, você tem que trabalhar com foto estilo, você tem que trabalhar com outras fontes de renda que não seja o cinema. O ano sustenta, porque tem épocas do ano que não tem publicidade acontecendo. Exatamente. Não, e isso é uma coisa muito frequente, né? Para quem trabalha com cinema, mesmo a O2, por exemplo, que é uma gigantesca, né? Uma das maiores produtores aqui do Brasil. A gente vê os caras trabalhando muito com publicidade, porque não é só o cinema que vai sustentar eles, né? Ainda hoje. Na verdade é a raiz deles, né? E exatamente. Eles não abandonaram o business, até porque é o que vai sustentar. Eles estão tentando, mas eles estão tentando fazer o mercado acontecer. Exatamente. Isso é muito legal deles. O problema dessa parte também de cinema é que cada filme, para quem está realizando, tipo uma O2 ou qualquer outra, A Conspiração, quem quer que seja, todas essas grandes produtoras, um filme leva 4 anos para sair. No mínimo. São 4 anos que você tem que se dedicar, você tem que deixar toda uma vida, família, vida, tudo, porque tem que se dedicar uma para concepção, outro para realização, outro para finalização e o outro para divulgação. E desses só 3 meses são pagos, tá? Desses 4 anos. Exatamente, né? Então, essa conta não fecha. Entendeu? Essa conta não fecha. E tem que ter uma super bilheteria para poder fechar. E eu acho que a gente, no Brasil, tem uma grande chance, porque o que a gente sabe ser é criativo e inventivo e jeitinho aqui, jeitinho ali, tem que fazer isso na criação. Sabe? Aí a gente vai conseguir muito melhores resultados, sabe? Exatamente. Eu tava dando uma olhada aqui, antes da gente começar esse papo, né? Eu vi a lista dos últimos vencedores de Oscar na parte de fotografia, né? Então lá em 2010 a gente teve o Avatar, depois em 2011 o Inception, depois a gente teve o Hugo, depois A Vida de Pi, e esse ano, né, começo desse ano, a gente teve o Gravidade. A gente, quando gravou o podcast falando sobre o Oscar, a gente falava que para as pessoas meio que tentarem entender o que era esse Oscar de fotografia, era mais ou menos como se você estivesse assistindo um filme, aí você dá um pause nele e aí você tem ali aquela cena que, se você quiser, você pode até mandar imprimir, fazer um quadro e tal, e aquilo ali, aquelas luzes, aquela forma, aquela cor, tudo aquilo ali que compunha a cena, né, que era a fotografia do filme, é aquilo que é o Oscar, né. Vocês, desses últimos filmes, assim, que levaram o Oscar, assim, tem algum desses que, sei lá, que pra vocês foi algo que vocês se surpreenderam, inclusive, não? Vamos dizer assim, todos eles me surpreenderam porque todos são relativos à tecnologia, né? Sim, exatamente. E nenhum é a fotografia como foi Out of Africa, que fotografou a África com paisagens bonitas, ou qualquer outro que tenha sido fotografado o set em si. O set hoje é o quanto você consegue interagir a tecnologia, que é o fundo verde, com as pessoas pulando, explosões, dentro de um cenário virtual. Exatamente. Então a fotografia hoje está mais pela virtualidade. Esses últimos que você citou foram todos, Pi, Gravidade, todos eles, o Avatar, todos foram fotografados pensando e foi muito bem concebido. Por isso que ganharam Oscars, né? Porque foram bem concebidos na fotografia para interagir com cenários virtuais, que está cada vez mais fácil. Eu acabei um pouquinho maior que isso, cara. Eu quebrei bastante pau por causa disso daí na ABC. Existe um conceito lá fora que eu vi lá mesmo, eles têm suas brigas, tá? Mas tem um conceito que é muito enraizado na América Cinematógrafa, né, na associação deles. A direção de fotografia, ela é uma coordenação de cadeiras. Você vê o filme eleito a melhor fotografia de todos os tempos para eles
é o Amélie Poulain. E eu não acho que a fotografia a fotografia dele seja mais interessante do que todos os outros da lista, mas o conjunto de fotografia, direção de arte, maquiagem que formam o que eles entendem por responsabilidade do diretor de fotografia é o melhor conjunto. Né? Então eles analisam muito nesse jeito. Você nunca vai ver um filme ganhando o Oscar de melhor fotografia que é raro você ver que a direção de arte não esteja e os efeitos não tenham concorrendo. Entendi. Né? Porque eles consideram que o conjunto da obra é a responsabilidade desse profissional. Entendi. Que abre o manual da American dizendo que a fotografia é uma parte do nosso trabalho. Né? Então aí fica muito claro para você analisar. E outra coisa que eu achei muito legal também desses Oscars, apesar de cometeram injustiças com fotografias mais interessantes, cometeram com fotografias mais interessantes, mas o que esses caras trouxeram de novo, cara, você não tem noção. Eu tava vendo lá o making of do Lobo de Wall Street. Todas as cenas em 3D, tem muita cena em 3D e tudo foi feito com tecnologia criada no Avatar. Eles criaram aquela câmera 3D que você reenquadra, eles projetam a cena feita em 3D numa tela e ele reenquadra através de uma outra câmera. É muito louco aquele as cenas do helicóptero foram todas feitas assim, o cara projetou o helicóptero ali e o cara ficava reenquadrando o helicóptero manualmente. com um shoulder no ombro. Entendi. Cara, isso é Avatar. Entendi. Cara, porque sentaram e pensaram o que a gente vai desenvolver para resolver esse problema. Pra você, né? Isso é uma coisa boa ou não? Eu considero que fotografar é contar história, não é iluminar, não é enquadrar. Entendi. Né? Então, quando você encara um desafio e tem dinheiro pra isso, você inventa um jeito novo de fazer aquilo, você tem que dar valor pra esse cara. Gravidade agora, o que eles desenvolveram pra realizar aquilo, um trabalho de Hércules ali. Exatamente. Não foi o cara sentou a bunda e ele não foi, ligou 2 refletorzinhos e esperou a arte fazer aquilo. O cara sentaram meses desenvolvendo equipamento, desenvolveram braço robô, desenvolveram um monte de coisa pra chegar no que eles queriam. Ele não fez não ligou o chroma e depois entregou pra pós e falou se vira. Exato. Mas agora, completando isso aí também, a gente passou uma época de pobre fotografia, que foi com Bruxas de Blair e tudo mais. Sim. Aí entrou Dogma, que era tudo cru e nu, como a vida é, sabe? E deu uma empobrecida, e veio o início do YouTube também. O Amélie Poulain veio logo quebrando tudo isso, entendeu? Porque foi uma fotografia super trabalhada, né? E aí deu uma tendência verde e amarela, aí entrou o Clube da Luta, Guy Ritchie, com um monte de fotografias, também tudo com bleach bypass, umas coisas granuladas. Isso é a evolução que tiveram nos últimos anos, os filmes. Aí veio, depois do Guy Ritchie, tudo começou a ficar verde no Clube da Luta, verde e amarelo, também como já vinha do Amélie Poulain. Aí, de repente, mudou-se para azul e magenta, que é o que está acontecendo hoje. Esse azul e magenta tem a ver não só com a fotografia em si, mas com as câmeras, mas com o tipo de lâmpadas que estão sendo utilizadas no set de filmagem. Né? Hoje as lâmpadas são LEDs, elas não têm mais aquela temperatura de cor precisa da luz do dia ou de tungstênio. Elas têm uma luz parecida com a luz do dia, parecida com o tungstênio. Se eu estou errado, Rodrigo, não é isso que está acontecendo? Não, mas o pessoal te mata, o pessoal tem um amor pelo tungstênio que Mas isso, meu amor, sabe por quê? Porque o Storaro era o cara que fazia tudo com tungstênio uma época, né? Hoje em dia, uma grande mudança de paradigma foi o Full Light. O Full Light de hoje é completamente diferente. O Full Light de hoje é uma fonte grande, quase de sombra, quase sem sombra nenhuma, e aí você direciona. O Dickens tem um Full Light maravilhoso, você viu o set do cara que eu tô falando. Eu adoro o Dickens de paixão, meu ídolo, mas, por exemplo, eu penso 2 vezes antes de fazer o que ele faz, porque aquilo é praticamente um ator trabalhar no crono. Quem? O Roger Dickens. Se você Roger Dickens, que é o fotógrafo dos Coen, fez ele fez 007. Você pegar alguns making-offs dele, você vê que tem mais pano branco de volta dos atores do que cenário. Entendi. O resultado é soberbo, tá? É soberbo, não tô criticando. É que você tem que saber dosar também, dependendo dos atores que você tem em mão, você não pode fazer isso.
Entendi. Isso faz parte do nosso trabalho também. E você não pode dar definição e contraste também para pessoas muito velhas, porque a alta definição hoje mostra muita ruga, muita imperfeição. É verdade isso. Não. As velhinhas devem ficar loucas. Mas aí é lente, escolhe lente. É por isso que tem testes também, sabe? Você escolhe lente, leva uma lente cookie que é mais suave, leva filtros. Exato. E aí eu também entro, eu ponho um defox na pele, mexo cuido da pele, cuido das rugas, cuido dos cabelos que não estão bem pintados. E assim vai, né? Uma coisa que eu tô achando um barato, eu tava comentando com o pessoal na ABC, que tá virando as câmeras de high-end, né? Elas estão virando quase que negativos, porque cada uma tá ficando com uma característica tão diferente uma da outra, que que daqui a pouco você vai poder escolher como negativo, né? A Alexa dá uma pele suave, bonita, estoura bonito os highlights, a Canon vai bem no escuro, nas altas luzes, a Sony é muito dura, mas ela não tem rolling shutter, e ela tem as cores mais saturadas. E aí você consegue escolher equipamento não só por qualidades técnicas, também mas pelo look que eles geram. Antigamente me perguntavam qual negativo que deve se usar, né? Hoje me perguntam qual é a câmera que deve usar. Exatamente. E eu respondo a mesma coisa que naquela época. Aqui o fotógrafo sabe fotografar. Porque não adianta você falar que Fuji era melhor, o Kodak era melhor, ou o Agfa era melhor, que seja. É aquele que o fotógrafo está acostumado e vai ter propriedade de trabalhar com leveza no set, sabe? Não vai ficar tensa a fotografia. É essa, sabe? Isso é pra tudo, né? Qualquer coisa... É melhor você ter 100% de um equipamento que seja 60% do outro do que ter 20% de um equipamento que é 3 vezes melhor. Exatamente. Por exemplo, já no meu caso, como colorista, eu pergunto assim, qual é o melhor software para correção de cor, né? Existem vários hoje, cada dia lançam um novo, né? Mas tem aqueles 4 tops. Aí, qual dos 4 que você prefere? Assim, eu faço cor em qualquer um, né? Talvez eu demore mais em um, mais em outro, mas a experiência de fazer cor, ela é inerente, ela tá dentro de mim, certo? Sim, exatamente. Eu posso fazer cor até no mais simples three-way de qualquer programa de edição, mas a facilidade está na minha interpretação, onde mexer no preto, onde mexer no branco, onde mexer nas médias luzes, na pele e tal. E na sua máquina também, né? Tipo, eu sento no meu... Eu não consigo trabalhar no Photoshop que não seja o meu. É o teu... Como se ajusta o teu carro, né? Exatamente. Eu pego até em mim, né, esse sentimento. Eu tenho, às vezes, um sentimento muito nostálgico, assim, né? Porque até vocês falaram da Amélie Poulain, eu fui buscar aqui o filme dela e ela, tipo assim, ela perdeu o Oscar pra Senhor dos Anéis em 2002, né? Ela nem levou o Oscar de fotografia. E aí a minha sensação, inclusive com a tendência que a gente vê hoje, assim, é que às vezes o cinema ele acaba focando demais nessa parte tecnológica e aí ele esquece daquela coisa mais raiz, né? Que você, como o Ricardo falou agora, que o processo de colorir tá dentro de você, né? E isso só existe por conta de toda a experiência que você teve, de ir lá, de começar e tal. E às vezes eu acho que as soluções elas ficam tão facilitadas que acabam deixando o próprio diretor de fotografia, enfim, com uma certa preguiça de pensar, sabe? Porque, não, isso daí a gente dá um jeito depois na pós, isso daí arruma pra pós, entendeu? Mas isso reflete falta de planejamento e falta de... Porque ninguém quer deixar pra pós. Entendi. Né? Exatamente. Isso é falta de planejamento e falta de equipamento. Ah, tá, entendi. Agora tem uma... Então, para isso, foi lançada agora a versão 11 de um programa aí, né? Eu não gosto de fazer propaganda de nenhum programa de cor. Certo? Eu instalo ele porque eu uso ele, né? Aí o que acontece? Agora ele faz automaticamente a claquete de cor. E se você tá torta a claquete, ele põe a claquete da Macbeth, né? Que é a mais famosa de cor, de antigamente ainda. Eu tinha adorado isso, seja ruim? Hã? Eu tinha adorado isso daí. Não, eu não acho ruim. Mas vai tirar, por exemplo, aí vai entrar mais ainda naquela coisa. Ah, tá bom assim do jeito que tá, não precisa mexer em nada, entendeu? Não precisa equalizar. Tá feito, sabe? Vai para aquela... Quando for reality shows,
quando forem esses programas, esses seriados, vai ser tudo assim. Aí todo mundo fala, pô, o seriado americano é tão bonito, é tão legal, porque eles tratam com devido respeito à imagem, né? Exatamente. O vídeo, eles tratam com respeito. A gente aqui, não, a gente faz vídeo, sabe? Tem aquela coisa, né? Você trocou a lente, fez a Macbeth no plano geral, trocou a lente, você tem que fazer outra Macbeth porque a lente é diferente. Exatamente. As lentes da Canon, você não tá falando, a não ser que seja com kit Zeiss que tá equalizado, você trocou de lente de Canon, trocou a cor. E outra coisa também, duas Canons não são iguais. Se você usa um corte de uma para outra, duas não são iguais. E se você pega o horizonte de um ou para outro, também, numa externa, o horizonte já muda toda a cor de luz. Vai filmar numa praia apontando para nordeste ou apontando para sudeste. Vai ser totalmente diferente, entendeu? Então, essas coisas tem que entender muito. Você perguntou da formação, a formação é tudo, entende? Tudo que é relativo. Exatamente. E não é só isso, né? A correção de cor, a digital, veio substituir um processo óptico, tá? E ela não veio simplesmente substituir. Por que ela ficou e a gente não quer largar? Porque eu não só consigo fazer as correções que eu podia fazer no processo óptico, mas eu consigo separar muito mais as cores. Então eu consigo realçar, descolar algumas cores que no processo óptico tá tudo igual, porque ele tá tudo com a mesma luz ali. E você não consegue, é impossível eu conseguir neutralizar tudo. Então, eu não filmo, né? Eu vou fazer um take por dia para neutralizar todo o caminho que a torre vai percorrer para conseguir separar todas as cores ali direitinho, né? E a digital permite isso, né? Permite você realçar coisas, permite você descolar, fazer máscaras e ter uma fotografia muito mais bem trabalhada, né? O que eu sofria no início, por exemplo, eu sou o primeiro colorista que veio dessa era digital que existe no Brasil, e desde 1990. Os telecines não tinham limitador de branco ou de preto. Então eu sofria muito para poder fazer com que... porque a fotografia, ela vai... Além dos 6 stops que existe no vídeo, ela vai para 10, 12, 15, que seja, né? Fotografia do cinema. Então me limitava muito a vida. Eu não podia fazer nada, né? E hoje você faz tudo. Põe uma máscara aqui, outra máscara ali, põe outra ali, conserta tudo. É muito mais fácil hoje. Sim, exatamente. Agora só explicar uma coisinha hoje, tipo, porque como ele tá falando, a galerinha que tá começando, né? Fica escutando essas câmeras de 14 stops, 11 stops. O que acontece? Mentira. Não é que tudo é mentira, mas a saída acaba tendo, o teu material final acaba tendo que estar em 7, né? Então você, por exemplo, mesmo com 35, isso que eu acho engraçado quando se fala, porque o 35 tem não sei quantos stops, tá, mas na hora que você escaneia ele só tem 7. E aí, pra você trazer qualquer coisa de volta, você vai ter que escanear de novo, porque você só escaneou aquele 7. E outra coisa que acontece também, mas estava impresso lá. Eu, quando fotografei, eu via o céu, eu via a pele e via a parte preta na contra-janela, né? Um exemplo típico que fazem, né? E aí querem tudo exposto. A janela, querem exposto a baixa luz e querem exposto a pele com qualidade, né? Então ninguém fotografa com todo o range, porque essas câmeras hoje permitem, mas não esquece que o vídeo só aceita esses 7 stops. Exatamente. Pra gente terminar esse papo aqui, queria ver com vocês, para vocês darem umas dicas, né? Assim, pelo menos 2, 3 filmes aí, ou diretores de fotografia, enfim, que vocês admiram, que vocês gostam, pra pessoa que tá escutando e tal. Tipo, curtiu o papo, ela quer ver isso um pouco mais na prática, quer entender um pouco mais dessa parte de fotografia. Então, se vocês tiverem essas dicas pra gente, vai ser sensacional. Eu tenho um preto e branco que é maravilhoso, que é dos anos 80, que chama Cliente Morto Não Paga. Legal. Por que esse filme? Porque ele mistura cenas de filmes antigos, que é com Steve Martin, né? Eu não me lembro quem é o diretor, nem o fotógrafo, mas eu lembro que era com Steve Martin. Aí o que acontece? Ele mistura cenas de filmes antigos com cenas captadas novamente para interagir com esse filme. E são cenas clássicas de filmes antigos, né? Entendi. São fantásticos. Outro que eu considero muito a ver são os filmes de Hitchcock, que ele conseguia reproduzir como o olho humano se comporta para vendo as coisas. Isso são os mais antigos. E novos, eu digo Amélie Poulain, claro, sem sombra de dúvida. Delicatessen, que foi um marco também na fotografia. Clube da Luta. Legal, fantástico. 2
Canos Fumegantes lá, como é que é? É isso mesmo, 2 Canos Fumegantes do Guy Ritchie. Jogos Trapaças e 2 Canos Fumegantes. 2 Canos Fumegantes, isso. O que mais? Agora, vindo mais pra... Aqui agora todos os filmes estão azulados com magenta. Tá tudo a mesma cor. O 007 é fantástico. Do Roger Dickens. Do Roger O último, Dickens. você tá falando? É, o último é fantástico. E, por exemplo, B Gravidade, excelente, é sensacional. Por quê? Porque tem um efeito de luz onde não existe. O que é legal deles ali, do Cuarón com... esqueci o nome do título. Os planos de sequência deles são formidáveis, né? Eles fizeram uma carreira em cima de planos de sequência, né? Sem corte. Aquele Filho dos Homens, que é o making off daquela cena do filho é Filho dos Homens? Filhos da Esperança, né? A Criança da Esperança, é uma coisa assim. Irmãos Coen, vale a pena assistir todos. Irmãos Coen é fantástico. Principalmente os fotografados pelo Dickens. Exatamente. E tem mais um, Dália Negra também. É um filme que tem uma fotografia muito bem cuidada. O que vai sair, que é totalmente preto e branco. Tá falando Nebraska. Sin City. O Sin City, tem o Nebraska, que é maravilhoso. Esses são os exemplos de vários tipos de fotografias, de contraste, não contraste, cor, preto e branco, colorido, né? Sim. E na época, se existia um efeito dos filmes do Hitchcock, eram todos captados em Technicolor, que é um outro tipo de qualidade de cor que não existe hoje. A gente simula isso numa mesa, né, de correção de cor, e vale a pena assistir, para ver como ele cuidava da pele, de sombras, de tudo, sabe? Muito legal mesmo. O Rodrigo, você falou do Roger Dickens, para você tudo que ele fez é válido. Eric Serra também. O Roger Dickens, eu acho que é a razão que eu decidi de vez pra ser diretor de fotografia. Na hora que você pega o auge dele, foi depois dos 60 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar trabalhando depois dos 60 anos, sabe? No topo do meu jogo. E você pega o auge da maioria depois dos 60. Exato. O cara depois dos 60 começou a pegar tudo quanto é lista de Oscar. Você olha aqui até alguns filmes assim mais populares dele aí, né, que a gente pode dizer assim, porque tem muitos, né? O No Country for Old Men, né? Exatamente. Não Tem Vez. O próprio Dúvida, né, que com a Marilyn Streep lá e tal. Mas fora ele tem o Libatique, que é um japonês chinesinho, né? O cara manda muito bem. O do Cisne Negro. Ele fez o Cisne Negro, fez aquele outro que me surpreendeu, foi aquele que na hora que eu falei das paredes brancas, ele fez aquele filme, o Ruby Sparks, que é a garota imaginária lá do cara, que ele escreve e a personagem ganha vida. Os cenários são muito minimalistas, é muita parede branca e tá lindo, sabe? Fazer a parede branca não é fácil, né? Não é fácil. Puta, adoro o Wes Anderson. Os filmes dele são muito interessantes visualmente. Sou fãzaço. O Eric Serra também era bom. O Figueroa, como fotógrafo também. Fantástico fotógrafo preto e branco, né? Ele tem um livro que a Mostra de Cinema lançou do Figueroa, um pouco antes dele morrer, aqui no Brasil. Leon Kakoff entrevistou ele. É uma aula de fotografia. Truffaut entrevista Hitchcock também é outra aula de fotografia. Orson Welles ali, a marca da maldade, é muito moderno pra época aquele filme. É muito interessante. Os movimentos de câmera do Orson Welles são muito à frente. E Peter Greenaway, né? Ele fez o Prosperous Books, que é fantástico. Pra quem gosta de Wes Anderson, tem o Zu, que é a referência de todos eles, do Wim Wenders, que é um japonês que ele trabalhava com esse negócio, com esses planos chapados, e que você tem uma continuidade de cena dele é geométrica, não é a continuidade que a gente está acostumado a ver. Então, plano contra plano para ele é em cima da arquitetura, em cima da câmera. Né? É uma referência bem interessante, ele é de 1950. Outra referência que é fantástica para se aprender, eu digo que ele aprendeu a essência da fotografia para fazer essas coisas modernas, né? Sim. Akio Kurosawa. Sim, fantástico. O que ele fazia? Ele ia 1 ano antes de cada filmagem. Olha só, ele pintava com Ecoline a sua fotografia, o que ele imaginava para fazer para fazer todas as coisas, e voltava no ano seguinte, no mesmo dia, na mesma época, sabe? Para pegar o mesmo tipo de luz que ele viu, para poder conceber o filme. Incrível. E aqui brasileiro tem uns caras interessantes. Tem o Adrian Teigido, né? O sobrenome dele tá mandando muito bem.
O Adriano Goldman, o Breno Silveira também fez uma época boa fotografia. Um cara que quase participou aqui com a gente foi justamente o Carlos Ebert, que o Rodrigo falou várias vezes aí. Por pouco ele não participou aqui com a gente. Ele vale a pena, porque ele é muito generoso. Eu gosto muito do Ebert, ele é muito generoso. Ele não se omite. Sabe? Exatamente. Eu já trabalhei muito com o Ebert, tenho uma boa relação profissional com ele também. Você falou Rodolfo Sanches, também estou num trabalho com ele agora. São bons fotógrafos, são pessoas que são muito generosas mesmo. Se você quiser conhecimento, procurar essas pessoas, sabe? Legal. Acho que é isso aí. A gente tem aí várias referências, tá tudo anotado, vai estar aqui no post do podcast. E se você que está ouvindo ainda quiser saber mais sobre isso, né? É interessante que você vá atrás dos materiais que já tem disponíveis aí na internet, que você estude, leia muito, porque é uma área que requer essa parte intelectual, assim, bem aflorada, e principalmente que você tenha essa paixão, né, por essa arte. Então, acima de tudo, né, fica a dica aqui que a gente deu, que é uma profissão que requer muito trabalho, que requer muita técnica, mas que acima de tudo ela compensa com toda essa entrega, né, que os profissionais, a gente viu aqui do Ricardo e do Rodrigo, toda uma paixão pela arte que transborda inclusive esse esforço, e às vezes até um mercado que às vezes não acompanha o ritmo. Então é legal a gente deixar essa mensagem aqui para as pessoas que querem ingressar no cinema, né, que querem ir para essa carreira de fotografia. Eu acho que é por aí, eu acho que é não ficar parado, né? Se você tem um sonho, se você tem vontade de fazer, se você gosta de fazer, é tentar achar a solução disso ser viável, né? Sim, não ficar sentado esperando e não ficar sentado chorando porque não aconteceu. Exatamente, vai à luta, né? Exatamente. Tem que lutar e nenhum sucesso vem sozinho, sabe? Ele vem porque você teve muita determinação, muita luta, muito conhecimento, muita cultura de todos os sentidos, entendeu? Você pode usar a internet para várias coisas. É uma biblioteca aberta. Você pode ler gibi, como você pode ler livros, o que você quiser, entendeu? Exatamente. E para nós, a internet no submundo, vamos chamar assim, no terceiro mundo, é a melhor coisa que pode acontecer nos últimos tempos, porque você consegue acompanhar o mundo lá fora. Basta você querer. Final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 93. Eu posso dizer que eu estou muito feliz e satisfeito com tudo que foi gravado aqui. Eu acho que esse foi o podcast que a gente fez assim com mais conhecimento, assim, em termos até técnicos, né? E ficou muito rico. Eu só tenho que agradecer aqui a presença do Rodrigo, do Ricardo. Rodrigo, muito obrigado aí pelo seu tempo aí disposto pra gente. A gente tá gravando hoje numa terça-feira, o Brasil perdeu na Copa do Mundo da Alemanha de 7-1. A gente se recuperou, deixou a bebedeira de lado, veio aqui gravar o podcast. Então, Rodrigão, muito obrigado mesmo aí por estar aqui com a gente, compartilhando de todo o seu conhecimento, viu? Obrigado, espero ter sido útil aí, não ter sido confuso e não ter usado muitas expressões difíceis aí pro pessoal acompanhar. E quem quiser entrar em contato com você e tal, qual que é o meio mais fácil? No meu site tem os contatos, né, que é rodrigotavares.com. Legal. E tem um blog, né, que é blogrodrigotavares.com, que eu acho que que era blog.rodrigotavares.com, mas é... O que eu lembro aqui era Rodrigo Tavares, diretor de fotografia.wordpress.com. Será que é esse? Não é esse. É que eu acho que o outro ainda funciona.
Entendi. Porque eu paguei pra ele funcionar, pelo menos. Então que funcione. Tá funcionando. É blog.rodrigotavares.com. Tá aí. Legal. Então quem quiser conversar com o Rodrigo, tá aí os meios de contato dele, vão estar aqui também no post. E Ricardo, eu também agradeço sua participação aí. Foi um prazer, uma honra conversar com você. Ficamos muito felizes aqui a hora que você deu o ok que você ia participar. Só tenho que agradecer mesmo ficar com a gente aí todo esse tempo batendo esse papo aí. Eu que tenho que agradecer, é uma oportunidade boa, é aquilo que eu falei, é sempre bom a gente aparecer, conhecer novas pessoas, conhecer novos pontos de vista. Isso só tem a enriquecer o nosso conhecimento, né? Então eu que agradeço por participar desse podcast maravilhoso. Obrigado. E Ricardo, para encontrar você, quem quiser falar com você, qual que é o meio mais fácil aí? O meu site, que tem os meus contatos, www.lutcolor.com.br. Legal, perfeito. Lutcolor escreve simples, é L-U-T-C-O-L-O-R. Tá? Legal. Então tem meus contatos e é mais fácil lá mesmo. Tá? Ótimo, perfeito. Então é isso, Dani e Henrique, muito obrigado também por vocês estarem aqui, mais uma vez nesse podcast, 93, hein? Estamos cada vez mais chegando perto do 100º. Isso mesmo. Nossa, eu já tô pensando numa coisa que as pessoas deveriam fazer quando esse podcast ficar pronto, que é ouvir ele 2 vezes. Vai ser sensacional, porque daí dá pra absorver todo o tanto de conhecimento que a gente conseguiu nesse podcast. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Rodrigo. E todo mundo que tá escutando até agora, valeu e até semana que vem. Valeu, Ricardo. Vi lá o Rodrigo. E, cara, só pra complementar o que o Daniel falou, acho que não é nem a questão de ouvir 2 vezes. É ouvir e depois procurar entender tudo que foi falado. Se há algum termo técnico, joga no Google, procura no site do Ricardo, procura no site do Rodrigo, veja o trabalho deles, né? Obrigadão pela participação, Rafa e Dani, semana que vem tamo junto. Valeu, galera. Muito bem. O podcast Cinemação número 93 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up, and ball tonight. Well, long about 10, I'll be flying high, rock on out unto the sky, but I don't care if I spin the gold, tonight I'm gonna be one, half soul, I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up. Ação. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O Rodrigo, eu acho que sua ligação, às vezes, ela tá pipocando aqui pra gente. Pipoca pra você aí, Ricardo, não? Sim, aqui quando o Rodrigo fala, sim, o resto não. Eu não sei se a minha também tá, assim. Ô, Rodrigo, eu vou te tirar aqui e vou te colocar de novo, ok? Tá ok. Eu tenho que ficar quietinho nessa hora? Não, é só... eu tô tirando ele e tô colocando ele de novo, porque teve momentos que a gente não entendeu. Não entendeu o que ele tava falando, né? Agora eu vou colocar ele de novo. Mas é complexo essa coisa. Assim. É muito complexo. Alô? Alô? Agora tá bom. Acho que agora deu uma melhorada. Ô, Rodrigo, a gente tava falando sobre a complexidade da internet. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.